Hoje vamos ranquear todos os personagens de Round 6 do mais bondoso ao mais maligno, começando pelo de coração mais puro até o mais malvado. Esses personagens são os bons. E pode ser um pouco controverso, mas decidimos que ninguém merece a medalha de ouro da bondade mais do que o próprio herói. Seung-Yeon Jogador 456. Esse cara é uma lenda, mas não nos entenda mal, ele também tem muitos defeitos. Ele tem um claro problema com jogos de azar, que é o que leva a sua dívida em primeiro lugar, e no fim das contas, faz com que ele acabe no jogo da Lula. Isso dificultou o contato dele com a filha, que vive nos Estados Unidos com o padrasto e a ex-esposa de Ji-Hoon. Apesar dos fardos, ele sempre foi bom e demonstrou compaixão pelos outros. Desde algo tão simples como alimentar um gato de rua, até algo tão significativo quanto cuidar do irmão mais novo de seu companheiro de equipe falecido. Ele era um altruísta de verdade, do começo ao fim. O que o torna o personagem mais bondoso é que, mesmo após tudo no jogo da Lula, ele voltou para enfrentar os mentores e acabar com tudo. Sem se importar com a própria imagem ou perigo, dedicou-se a proteger seus companheiros do mal o máximo que pôde. Cheguei a voltar para salvar um jogador morrendo no primeiro jogo, restando só 30 segundos no relógio. Mas levando uma medalha de prata muito próxima em bondade, está outro participante da primeira temporada, Ali, jogador 199. É poético que Ji-Hoon tenha voltado para resgatar alguém durante o Batatinha Frita 1, 2, 3 na segunda temporada, considerando que essa foi a única maneira que ele mesmo sobreviveu como um homem trabalhador e pouco valorizado pela família. Ali usou sua força para o bem no jogo. Desde o início, ele salvou Ji-Hoon no Batatinha Frita 1, 2, 3, impedindo sua queda com um braço. Ele era bondoso, confiável e lutava pela família sem prejudicar outros, mas isso acabou levando à sua morte. No jogo de bolinhas de gude, literalmente, o único defeito de Ali era ser bondoso demais. A única coisa que ele queria era o melhor para seus amigos e sua família. Bem, isso e que seu chefe realmente o pagasse pelo trabalho. Quer dizer, sim, acho que ele teve uma certa participação em ter esmagado a mão do chefe dele. Mas até que essa mão comece a assinar alguns cheques de pagamento, ele vai ter que considerar isso como uma lição aprendida. A medalha de bronze do bem vai para a nova competidora Hyunju, jogadora 120. Ela é uma mulher transgênero gentil que, assim como Ali, usa sua força para ajudar os outros da melhor maneira possível. No Batatinha Frita 1, 2, 3, ela ajuda Ji-Hoon a salvar a jogadora 444, mostrando que arrisca o pescoço pelos outros. Por ser uma ex-militar, ela também consegue ajudar bastante na revolta. No episódio 7, ela protege os aliados e elimina guardas que queriam matá-los. A personagem dela é incrível, mas tem falhas. Mais notavelmente, depois do pentátulo, ela vota para continuar os jogos, mesmo sabendo o quanto Young-il estava apavorado em continuar, já que eles criaram um vínculo durante aquele jogo. Mas vamos falar de Jun-ho, o policial que se infiltrou nos jogos de Lula para achar seu irmão. Como Ji-Yoon, ele também presenciou o terror dos jogos de Lula de perto. Há um argumento forte de que a polícia só descobriu os jogos de Lula por causa dele. Mesmo que ainda não acreditem nele. Agora, revelação total. Achei que ele tinha morrido na primeira temporada, então fiquei surpreso quando apareceu no início da segunda. Tendo sido resgatado pelo totalmente confiável e nada traiçoeiro Capitão Park, foi uma surpresa agradável. A partir daqui, ele pede a ajuda de todos os aliados que consegue encontrar para localizar a ilha. O jogo está acontecendo lá e ele precisa resgatar Ji-Yoon e os outros de lá. Não há como negar que Jun-ho é um homem heróico, mas temos que tirar alguns pontos pelo fato de ele não revelar a identidade do frontman como sendo In-ho. Os sentimentos conflitantes dele são totalmente válidos. Tudo bem, mas o cara atirou em você, cara. Não é o suficiente para questionar o caráter dele, mas é o bastante para deixá-lo fora do nosso top 3 por pouco. Uma das jogadoras mais inocentes da segunda temporada, Kim Young-mi, jogadora 095, é a próxima. Nós realmente não recebemos muito da história dela em comparação com alguns dos outros novatos. Sabemos apenas que ela é uma garota doce e tímida, com talvez a reação mais realista e razoável a esses jogos. Terror absoluto e puro. Ela realmente não tem muita personalidade, além de ser tímida e bondosa, mas era uma verdadeira querida. Ela era uma das que torcíamos para chegar à terceira temporada, mas isso nos lembra de não repetir esse erro. A próxima é Kim Jun-hee, jogadora 222, e você tem que sentir pena dessa garota. Grávida e abandonada pelo pai do bebê há 6 meses, entrou em uma arena mortal de jogos infantis para quitar dívidas. Isso já é difícil, mas ela ainda esconde um segredo pior. Namorou um youtuber de criptomoedas.
Um que sem querer enganou o público e tirou o dinheiro deles, tornando-se alvo de assédio e ameaças de morte. Cortar relações com ele foi totalmente compreensível. Por isso devemos elogiar ela por ainda cuidar dele no jogo, até avisando para se esconder antes do ataque à meia-noite. No episódio 7 há uma breve menção a Kyung-seok, jogador 246. Esse cara tem um dos motivos mais admiráveis para entrar no jogo da Lula. Precisando pagar um tratamento caro para sua filhinha com câncer. Além de ser um ótimo pai, que está disposto a arriscar a própria vida para sustentar sua filha. Ele também trata os outros competidores com respeito e gentileza durante o jogo de interação. Foi graças a ele que Hyunju e Youngmi sobreviveram, ou pelo menos um deles. Se ao menos confiássemos na humanidade dos guardas. Ela foi completamente destruída no momento em que eles atiraram nesse cara enquanto ele implorava por misericórdia por causa da condição da filha dele. E falando em mortes devastadoras, vamos falar sobre Ji Young, jogadora 240 da primeira temporada. Ela parecia um pouco distante no começo, não tinha vergonha de zombar abertamente dos outros jogadores de quem não gostava, como o pastor. Dito isso, pelo seu passado, esse cinismo é compreensível. Ela testemunhou o pai, pastor, matar sua mãe e pedir perdão a Deus. Isso enfureceu Ji Young, que tirou sua vida ali mesmo sem ter para onde ir. Após sair da prisão, ela veio aos jogos porque, afinal, por que não? No final, ela foi a primeira pessoa a realmente fazer Sae-byeok se abrir sobre seu trauma. Cumpriu a promessa de garantir a vitória dela, custe o que custar. Isso significou perder o jogo das bolinhas e sacrificar a própria vida para que ela seguisse viva. Vamos falar da mãe de Ji-han da primeira temporada, que motivou sua entrada no jogo da Lula. Como ela não quis pagar pelo tratamento de diabetes por já ter dificuldades para pagar o apartamento dela e de Ji-han decidiu agir e tentar ganhar o prêmio. Dinheiro. Só que tudo acabou sendo em vão de forma trágica, já que a mãe dele morreu durante a semana em que Ji-han estava no jogo da Lula. Apesar de seu jeito frio e reclamão, era claro que amava o filho. Ela foi quem o incentivou a tomar uma atitude e encontrar uma maneira de manter a filha na Coreia, para que ele não perdesse o relacionamento com ela. Em seguida vem Wemja, jogadora 149. Essa senhora entrou nos jogos para pagar as dívidas do filho adulto. O que mostra que, se for o caso, ela é boa demais como mãe. Apesar do medo, ela se mostrou uma das pessoas mais decentes nos jogos. Tornando-se mãe para Junhee e Yeonju. Aos poucos, aceitando a identidade de Yeonju e sendo uma das poucas fontes de apoio e conforto para Junhee em sua fase mais difícil. Acho que o pior que podemos dizer sobre ela é que às vezes ela é um pouco sem tato, mas no fim das contas ela é apenas uma mulher muito carinhosa que não tem muito filtro. O próximo é Yoongbei, jogador 390 conhecido como amigo de Ji-yoon nos primeiros episódios da primeira temporada. Mas se você for como a gente, deve ter esquecido que ele existia. Mas não se preocupe porque ele vai te lembrar disso sendo um dos MVPs desta temporada. Sempre disponível para os amigos quando eles precisam de alguém para conversar ou até mesmo ajudar, invadir a sede dos jogos vorazes como um todo. Aquele amigo que te força a comer quando você não se alimenta bem. Coisas assim tornaram seu fim ainda mais devastador. Foi revelado que esse cara introduziu Ji-hoon nas apostas em corridas de cavalos. Mas, sinceramente, ele mais do que compensou as coisas no final. Para finalizar, nossa parte boa é Semi, jogadora 380. Ela é uma garota comum que se alia a quem acredita lhe dar mais chances de vencer, seja pela confiança ou flexibilidade. Ela se junta a Thanos e ao amigo de Thanos. Vamos, como se você se importasse com o nome dele. Porque eram estúpidos e mais fáceis de controlar. Isso mostra que ela é um pouco manipuladora, mas também surpreendentemente doce. Ela foi a primeira a fazer amizade e cuidar de Minsu durante todos os jogos, sendo seu apoio constante, mesmo com sua covardia. Esse cara é muito medroso, e ela ainda o protege de ser influenciado pelos colegas de equipe. Ela só queria alguém em quem pudesse confiar para que pudessem se ajudar, mas escolheu a pessoa errada para isso. E cara, Round 6 realmente sabe como criar as pessoas mais legais e pé no chão, dar a elas 5 minutos para brilhar e depois fazê-las serem assassinadas injustamente. Mas dito isso, agora entramos em um território mais moralmente neutro. Esses são os personagens com um pouco mais de sangue e sujeira nas mãos. Esta é a área cinzenta e o primeiro jogador dessa categoria dispensa apresentações. Kim Se-byuk, jogadora 067, é uma das personagens mais icônicas de toda a série e por um bom motivo. Ela é uma desertora norte-coreana que cresceu em meio à guerra, violência e medo.
Quando conseguiu sair com o irmão, ela se dedicou a juntar dinheiro para recuperar sua guarda e trazer a mãe para o sul. Embora tenha um dos motivos mais válidos para entrar nos jogos, ela continua sendo uma das jogadoras mais implacáveis, inclusive antes do jogo. Ela ameaça pessoas com faca ou café quente conforme a conveniência. Tem um extenso histórico criminal com Yuki-Su, que só podemos supor que inclui algumas coisas horríveis, e está disposto a furtar dinheiro quando necessário. Como vimos com Ji-Hoon, isso pode prejudicar outros em situações financeiras difíceis, mas nada do que ela faz é por maldade. Ela só quer sobreviver e dar uma vida melhor à família após anos enfrentando guerra e pobreza. Ela também foi quem ajudou Jeon a lembrar a ordem correta dos saltos nas pedras de vidro. E também foi ela quem impediu que ele matasse Sung-woo logo depois. Em seguida, temos Park Young-sik, jogador número 7. Esse cara é filho da lenda 49, que levou a família a problemas financeiros por seu vício em jogos de azar, terminando no jogo da Lula. As perdas financeiras foram tão graves que ele e sua mãe idosa acabaram se envolvendo. Esse cara é provavelmente o mais irresponsável entre os adultos da temporada, merecendo a medalha do pecador Darwin. Ainda assim, ele tem qualidades como sempre apoiar a mãe na competição. Apesar de ter sido separado dela contra a vontade durante o jogo, acho que ele deveria ter se esforçado mais para evitar isso. Depois, ele fez questão de mantê-la por perto e garantir que ficassem juntos. E isso sem contar o fato de ele insistir que ela andasse atrás dele durante o Batatinha Frita 1, 2, 3, mas temos que tirar pontos dele por ter votado para continuar os jogos, ciente de que isso ameaçaria a vida da mãe dele. Como a dívida dele era mais grave do que parecia, vamos dar um desconto, mas não muito. No próximo jogo, teremos a competição de Trapalhadas, com Min-Soo, jogador 125, como oponente. Eu confiei em você, mano. Ele poderia ser o azarão carismático, mesmo sem confiança e com físico magro. Ele foi acolhido pelo Sami e, no fim, foi aceito no time do Thanos, só pra acabar sendo facilmente manipulado. Mas, infelizmente, esse cara acabou se mostrando um grande covarde. Começando, não odiamos o Min-Soo pelo que fez, mas gostamos menos dele agora. No jogo de interação, ele errou ao recusar segurar a mão da Sammy e ainda se juntar aos agressores, jogando-a debaixo do ônibus. Ele até recupera um pouco do respeito depois que decide votar para encerrar os jogos, apesar da pressão do Thanos. É um 2-4, mesmo após um ataque surpresa em que deixou cair uma garrafa de vidro perto do 1-2-4. Nesse momento, eu tinha certeza de que ele iria intervir para salvar a única pessoa que o tratou com respeito e compaixão durante todo o jogo. Mas não, ele amarelou. Senti que precisávamos criar uma medalha de pecador só para ele, a do covarde. Em seguida temos Kang Dae-ho, jogador 388. Ex-fuzileiro naval, entrou no time de Ji-Hoon por admiração e se conectou rapidamente com Jung-bi pela experiência militar comum. Ele é amigável e bondoso, sempre animando quem precisa. Mesmo com medo, arriscaria a vida na revolta final para buscar munição para os aliados. Mas em um aparente ataque de pânico ou episódio de transtorno de estresse pós-traumático, ele fugiu e se escondeu com a munição. Vamos pegar leve com ele, pois parece que está com transtorno de estresse pós-traumático. Mesmo assim, cara, você vacilou. O próximo é Lee Moon-jin, jogador 333. Esse ex-youtuber de criptomoedas, ex-namorado e pai do filho da Jun-hee, deu conselhos ruins que causaram um prejuízo de 15,2 bilhões ao endossar uma moeda que era um golpe. Apesar de não ser exemplo de cidadão, ainda tem certa decência. Primeiramente, ele sente remorso por ter destruído seu relacionamento com a 222 e pede desculpas sinceras. Embora tenha sumido da vida dela por 6 meses, fez isso em parte para protegê-la de ser ligada a uma celebridade controversa. Ele também defendeu Min-Soo no episódio 6 durante a briga no banheiro e foi quem finalmente derrotou Thanos e salvou o multiverso com um único estalo. Sinceramente, eu daria a ele a medalha de ouro da bondade só por ter derrotado esse bobão de cabelo rosa. O próximo personagem é outro que gostaríamos de colocar mais acima. Choi Woo-seo, que é um gangster com coração de ouro, ou talvez de prata, pelo menos de bronze, seja lá de que metal for. Apesar de tudo, esse cara tem boa consciência para um criminoso. Ele ajuda Ji-Yoon a encontrar o vendedor no começo da segunda temporada, e depois se junta a Junho na busca pela ilha do jogo da Lula para vingar seu chefe. Adoraríamos colocá-lo em uma posição mais alta, mas não sabemos exatamente qual é a dele. Além de procurar o local do jogo da Lula, ele é um gangster que trabalha com agiotas perigosos. Isso nos deixa desconfiados.
Mesmo assim, ele é um cara decente que se importa com os amigos, o que evita que caia mais. E o Sr. Kim fica logo abaixo do seu velho amigo no insano e intenso pedra, papel e tesoura. Super-Homem obriga ele e o amigo a jogarem. Kim teve chance clara de vencer quando seu amigo acidentalmente jogou 2 pedras. Mesmo assim, ele se recusou a soltar uma mão, sacrificando-se para que seu amigo visse a esposa novamente. Precisamos classificá-lo um pouco mais baixo porque o Sr. Kim é um gangster de patente mais alta. Isso indica que ele provavelmente tem mais sangue nas mãos. Para um agiota ganancioso, ele é um dos personagens mais razoáveis da série. Estamos chegando ao fim da Zona Cinzenta, então é hora de falar sobre a garota que era ótima em tudo, menos no que não era. Ken Minhao, jogadora 212, vou dizer logo, ela era icônica, claro. Ela era rude e desonesta, mas não totalmente má. Ela era uma mulher apenas tentando sobreviver de qualquer jeito que podia, e ela tinha 2 habilidades em particular: incêndio criminoso e sexo. Damos a ela a medalha de pecadora da luxúria por usar a sexualidade para manipular outros a entrar no time, com sucesso limitado. Ela usa sua inteligência para fazer amizade com aliados fortes e, para seu crédito, é leal a eles, isso é, até que eles a contrariem. Uma vez Jigsaw, seu amante temporário, a atrai. Ela cumpre sua promessa de matá-lo depois, derrubando-o no desafio das pedras de vidro. Isso pode ter sido motivado por ódio e vingança, mas ao derrubá-lo, ela salvou indiretamente as vidas de Jeon Sung-woo e Sae-byuk. Acrescente o fato de que ela realmente não parece interessada em machucar intencionalmente ninguém ou qualquer outra pessoa. E você tem uma garota que não é nem heróica nem vilanesca. Agora vamos falar sobre um personagem cujos valores morais parecem ser muito mais complicados. Kang No-el, ex-soldada norte-coreana, foi chamada de traidora ao decidir desertar para o sul. Além dos desafios, ela busca desesperadamente a filha que ficou no norte, o que a fez ter afeição por crianças. Antes de trabalhar no jogo da Lula, ela era mascote em parque temático, dava pirulitos às crianças e gostava de vê-las felizes. Ela chegou até a visitar uma criança no hospital para devolver seu chapéu. Infelizmente, esse não é o começo de uma das personagens mais estranhamente adoráveis de Round 6. Como mencionamos, ela é uma das funcionárias de Round 6, o que significa que ela é culpada de assassinar diretamente várias pessoas. Desculpe, mas nem interações fofas com crianças vão te salvar aqui. A colocaríamos como má só por trabalhar em um jogo tão horrível. A conversa dela com o chefe mostra que ela só sabia que tiraria pessoas sem esperança do sofrimento. Ela mantém convicções morais, como recusar-se a deixar competidores eliminados vivos por temer que tenham seus órgãos retirados ainda vivos. Ela não falta compaixão, mas ainda assim está disposta a matar muitas pessoas para alcançar seus objetivos. O que faz dela uma das personagens mais moralmente questionáveis da série, mas ainda assim, estamos torcendo por ela e completando. A Zona Cinzenta é Byung-gi, jogador 111. Você vai se lembrar desse médico corrupto como aquele que ofereceu colher órgãos de jogadores falecidos em troca de informações sobre os jogos. Agora, isso é uma coisa absolutamente depravada de se fazer, é claro. O fato de ele aceitar fazer isso revela falhas morais graves. Mesmo assim, ele só usa suas habilidades para sobreviver nessa situação horrível. Ele nunca tenta machucar seus colegas competidores, apenas tenta sobreviver da maneira que pode, sem chegar ao assassinato. Ao suspeitar que a equipe o engana, ele os ataca por raiva, falta de sono e pânico. E considerando que eles são seus captores, também não o culpamos muito por isso, mas finalmente chegamos à parte que todos vocês estavam esperando. Esses personagens são maus e perversos, e acho que colocar Seong-woo, jogador 218, como nosso vilão menos perverso vai irritar alguns de vocês. Ele é um personagem complexo, embora seja claramente o principal antagonista da primeira temporada. Amigo de infância de Ji-hoon, formou-se com destaque na Universidade Nacional de Seul. Ele tinha a vida feita até estragar tudo ao desviar fundos e arruinar sua imagem, levando-o ao jogo para proteger sua mãe de más decisões. Mas ao tentar corrigir seus erros, Sung-woo, ironicamente, só aumentava a lista. Apesar de ser naturalmente compassiva, deu dinheiro a Ali para o ônibus e checou o jogador 271. Após Deok-soo matá-lo, sua natureza implacável distorceu quem ele era. No jogo de bolinhas de gude, ele enganou Ali para que o ajudasse, dando-lhe um saco de pedrinhas em vez de bolinhas, o que resultou em sua morte. Nesse processo, ele pressionou o fabricante de vidro, mesmo sendo o responsável por terem chegado à 5ª rodada. E pior ainda, matou Sae-byuk já ferida só para facilitar sua vitória na rodada final.
Mas pela sua vontade de sobreviver, devemos ver a maioria de suas ações como males necessários, não como algo que faria naturalmente. Exceto por Saebyok, Sung-woo usou violência apenas quando achou indispensável. Se não fosse por aquela cena, sinceramente o deixaria só na área cinzenta. Mas enquanto basicamente tudo o que ele fez foi por desespero, matar uma garota que já estava morrendo é uma das coisas mais baixas que qualquer um fez. Mas vamos falar sobre a autoproclamada Xamã do Mar, Sion Neo, jogadora 044. Lembra da Ren Minhao? Perguntamos se ela voltaria na segunda temporada, mas a Netflix só disse, temos ela em casa. Então criaram essa personagem. Ela parece uma vidente estranha, percebendo logo que Ji-hoon estava no jogo da Lula por espíritos vingativos, o que, em parte, é verdade. Ainda assim, ela ameaça as pessoas com frequência e se mostra superior a todos. Ela raramente sai da cama e rezou pela morte dos antigos aliados após a traição. Ela não é bem uma vilã, mas se for xamã, acabou de tentar um homicídio quádruplo, o que mantém sua classificação baixa. O próximo é o Capitão Park. Confiávamos em você, cara. Tudo bem, segundo a internet, fomos ingênuos por fazer isso, mas fizemos mesmo assim, droga. Ele parecia ótimo no início, salvando Junho de se afogar e ajudando-o a achar a ilha do jogo do Lula. Ele só quer que o novo amigo volte para pescar Lula com ele, sem pedir nada em troca. É bom ver um personagem realmente altruísta em uma série tão sombria. No episódio 7, ele foi flagrado mexendo nos drones e matou um homem que o viu. Provavelmente ele é um agente duplo em conluio, e o chefe tenta impedir Jun-ho e os outros de alcançá-lo. Ainda assim, acho que ele salvou a vida dele, então tecnicamente isso conta pra alguma coisa, pelo menos. Ele é secundário, mas vamos falar rapidamente sobre o jogador 278. A princípio, ele parecia só um capanga do Deok-su, mas na verdade era um capanga com sério complexo de inferioridade. Ao descobrir o jogo das bolinhas, o 278 logo se voltou contra Yuki-su e ficou feliz com a chance de matá-lo. Ele acabou perdendo e fugiu. Admito, eu realmente torcia pelo Deok-su nesse jogo. Ok, chegou a hora de falar sobre Thanos, o jogador 230. Thanos, rapper famoso na internet, fica surpreso quando não o reconhecem e facilmente ganha a medalha de pecador do orgulho. Ele só é legal quando as pessoas são subservientes, como ao prometer fotos com fãs após o jogo. Thanos não é um gênio do crime, mas é um viciado impulsivo sem princípios, o que o torna perigoso. Mesmo assim, ele matou várias pessoas à sua frente no Batatinha Frita 1, 2, 3, o que só dificultaria mais o jogo pra ele. Por isso ele ganha tanto a medalha de Pecador Darwin, quanto alguns pontos a mais na escala de psicopatia. Ele também foi um dos que mais insistiu para que os jogos continuassem, só para conseguir o máximo de dinheiro possível. E estava sempre mais do que disposto a começar brigas com qualquer um que se opusesse a ele e pronto para jogar debaixo do ônibus qualquer pessoa que ele não pudesse usar. Ele realmente cumpre bem esse papel de vilão que a gente adora odiar nesta temporada, e foi bom ver esse cara levar um garfo na jugular. Por pior que ele fosse, seu subordinado, o jogador 124, conseguia ser ainda pior. Virou amigo do Thanos porque ambos perderam dinheiro com o golpe acidental do 333. Ele está determinado a manter os jogos acontecendo pelo maior tempo possível, para ganhar o máximo de dinheiro que conseguir, o que lhe rende a medalha do pecado da ganância. Sério, em um momento ele disse algo como: ainda tem gente demais viva, sendo bem direto sobre ser um sociopata absolutamente depravado. Ele é ainda mais agressivo que Thanos. Pelo menos foi meio legal com Minsu no início. Esse cara tratava os outros mal até ter motivo pra mudar, e foi ele quem matou Semi. Esse cara era um sociopata assustador. Não sei quem era o menos favorito desta temporada, mas não era Thanos nem 124. Pra mim, essa desonra vai para o jogador 100, assim como 124. Ele fala abertamente sobre querer manter os jogos acontecendo pelo maior tempo possível e garantir que bastante gente morra para aumentar o prêmio em dinheiro. A diferença é que essa é a única característica dele. Sempre que esse homem aparece, ele logo começa a reclamar que temos que continuar. Assim eu posso matar pessoas e ganhar dinheiro por isso. Não há muito o que dizer sobre ele além do fato de que ele é um canalha sem nenhuma compaixão pelos outros. Mesmo assim, ele não está entre os 5 piores. Vamos aos 5 piores. Com um homem de terno que você deve lembrar como quem recrutou Ji-hoon e outros para o jogo da Lula. Ele retorna na segunda temporada, mostrando mais de seu passado, presente e ausência de futuro. Esse cara não é apenas um acessório psicótico para assassinato. Ele é um sádico perverso que faz jogos distorcidos com pessoas vulneráveis e pobres.
para convencê-los de que só resta participar de uma competição perigosa. Ele faz isso não só por trabalho, mas também por diversão, chegando a torturar pessoas. Como quando obrigou 2 amigos a jogar pedra, papel e tesoura numa roleta russa e apreciou o medo deles. Depois, o episódio mostra que esse cara já trabalhou nos jogos. Em certo momento, ele encontrou o próprio pai e atirou sem hesitar. Vale lembrar que ele não refletiu sobre isso com sobriedade ou remorso, mas sim com orgulho. Mas vamos falar sobre o competidor mais infame da primeira temporada, Il-nam, jogador 001. Agora vamos começar esta parte com um momento de silêncio para aqueles de nós que absolutamente amavam esse doce. O velhinho derramou lágrimas por sua morte, só para descobrir que ele era o fundador dos jogos de Lula. Il-nam era um agiota solitário cujos clientes ficaram tão ricos que se entediaram. Então ele chegou à conclusão perfeitamente razoável de: ei, e se a gente simplesmente colocasse pessoas pobres em um ginásio e as forçasse a jogar brincadeiras de criança sob pena de morte? Acho que havia algo errado com esse cara antes do tumor. Mesmo assim, ele parecia saber o que fazia. Quando se cansou de assistir aos jogos como Very Important Person, percebeu que seu fim se aproximava e resolveu participar da diversão por um tempo. Para ser justo, ele deu a chance de desistir ao votar para parar os jogos após o Batatinha Frita 1, 2, 3. Além disso, o tumor cerebral era um fardo que ele precisava carregar, mas ele parecia gostar e se importar. Ji-hoon. Abrir mão de jogar nas últimas rodadas para sobreviver não basta para redimi-lo por suas ações. Esse homem reuniu milhares de pessoas vulneráveis por anos para servirem de entretenimento a ricos, antes de 99% delas serem brutalmente mortas. E a desculpa dele foi: ah, bem, as pessoas são egoístas mesmo. Então é isso, quero dizer. O que você quer dizer? Como o Ji-hoon, que sempre te tratou com respeito, generosidade e altruísmo no geral. Ou como Ali, que arriscou a vida para salvar Ji-hoon no primeiro jogo, mesmo sabendo do risco de morte. Dito isso, damos a medalha de bronze do mal para Deok-soo, jogador 101. E por onde começar com esse sujeito? O personagem dele tem vários aspectos, todos horríveis. Ele é um assassino em massa, um gangster organizado, um terrorista, fura-fila e um sádico de carteirinha. Ele percebeu o perigo do jogo e revelou seu verdadeiro eu ao ver o que aconteceu com as vítimas. Ele matou o 271 a pancadas pelo crime de tentar pegar a comida. Deok-soo pegou mais do que era permitido e sorriu quando foi declarado morto, sem falar que riu do suicídio do 69. E seu ato final foi o de um covarde. No jogo das pedras de vidro, ele se recusou a avançar até que alguns dos outros jogadores passassem na frente dele para testar o caminho. Diferente de Sung-woo, que só era violento quando achava necessário, Deok-soo sentia prazer verdadeiro ao causar e presenciar a dor dos outros. Só se aliava a pessoas enquanto elas eram úteis para ele, mas a nossa medalha de prata do mal vai para o chefe. Colocá-lo tão baixo parece ao mesmo tempo perfeitamente razoável e injusto, porque o chefe precisa ser muito mais desenvolvido. Antes de saber se ele é pura maldade ou apenas alguém quebrado, pura maldade. Olha, sua história de fundo não importa. Ele é quem comanda os jogos de Lula e atende aos VIPs. Além de assassinar inúmeras pessoas sem remorso e justificar isso com as mais impressionantes e absurdas acrobacias mentais que você pode imaginar. Ele ainda atirou no irmão, que passou dias disfarçado tentando achá-lo. Isso vem de quem vivenciou os jogos, então conhecia bem os horrores de lá. E pensou: ei, talvez eu não devesse ajudar a manter isso acontecendo. Na segunda temporada, ele piora ao entrar como jogador 1 e trabalhar com Ji-hoon. Ele manipula usando a esposa e o filho mortos e tem ataques de raiva quando os jogos não saem como quer. Tentou convencer os outros a desistirem depois do jogo 2, tudo para provar que Ji-hoon não conseguiria salvar os competidores deles mesmos. O pior é que, de certa forma, o líder estava certo após fingir a própria morte como jogador 1 e retornar ao papel clássico. Ele basicamente disse na cara do Ji-hoon: eu te avisei, antes de atirar no amigo dele bem na frente dos seus olhos. O líder é um vilão e nada que descobrirmos mudará isso. Talvez a morte da esposa tenha causado uma ruptura na mente dele. Sugere-se também que ele entrou no jogo para pagar o tratamento médico dela. O que, se for verdade, pelo menos daria algum senso de humanidade. Mas pelo processo de eliminação, você já sabe onde isso vai dar. Os VIPs são os humanos mais depravados possíveis. Logo de cara, vamos dar a eles a medalha do pecado da gula pelo apetite por prazer, que parece ser tudo o que os motiva. Eles passam os dias apostando dinheiro nos participantes dos jogos, apostando neles como apostadores apostam em cavalos e não atribuem absolutamente nenhum valor ao fato de serem seres humanos.
Um deles se irritou com o jogador 69 por ter se enforcado, não por tristeza, mas por ter apostado muito dinheiro nele. Nada é suficiente para esses caras. Parecem bebês adultos chorando por mamadeiras de sangue. Seja vendo pessoas sendo mortas como gado, tratando subordinados como lixo, assediando sexualmente a equipe, entre outros. Esses caras são todos criaturas depravadas que sinceramente a gente teria até receio de chamar de humanos. Eles estão tão distantes da humanidade que perderam toda e qualquer semelhança de compaixão e decência básica que talvez um dia tenham tido. Isso certamente garante a eles a medalha de ouro do mal mais fácil já dada, não que precisem de mais ouro. Vamos classificar os destinos dos personagens de Round 6 do mais cruel ao ainda pior, passando por jogos como Luz Vermelha, Luz Verde, Ponte de Vidro e Roleta Russa. Um aviso rápido, Round 6 é uma série sangrenta, então vamos considerar tanto a brutalidade desses destinos quanto o quanto o personagem realmente merecia isso. Então vamos começar com os personagens que mereciam um destino muito pior do que tiveram. Esses caras saíram muito fácil. Embora possa ser um pouco prematuro, precisamos destacar alguns dos sobreviventes menos merecedores do jogo da segunda temporada até agora. Começando pelo jogador 100, Kim Jong-dai, tentando ser um pouco compreensivo com ele. Esse cara tem a maior dívida do programa até agora, devendo 10 bilhões de dólares a vários credores. Mas independentemente da justificativa, ele é um dos jogadores mais insensíveis e desumanos da série, desvalorizando abertamente a vida humana ao exigir que os jogos continuem até que pessoas suficientes morram. Para ele pagar suas dívidas, o homem é um lixo humano, e o que ele recebe como punição? Bem, nada. Absolutamente nada. Apesar de manipular constantemente os outros participantes, intimidá-los e expressar abertamente o desejo de que o maior número possível deles morra, ele ainda não enfrentou nenhum sinal de punição por suas ações até agora. Espero que a terceira temporada mude isso, mas até agora ele teve uma vida mais fácil do que merecia. Depois vem o parceiro de Thanos, jogador 124, Namgyu. Namgyu é tanto mais cruel quanto mais equilibrado mentalmente do que Thanos, para quem ele serve mais ou menos como um ajudante. Durante toda a temporada, ele também compartilhou do desejo do Sen de que os jogos continuassem, independentemente de colocarem inúmeras vidas humanas em perigo. Mesmo assim, ele não sofre grandes consequências, pois sobreviveu por não participar da revolta de Ji-Hoon contra os funcionários no episódio 7. A única razão pela qual Namgyu está em penúltimo lugar, e não em último, é o fato de ele ter que lidar com a morte de seu amigo, ainda que recente. Como ele logo pegou as drogas do colar, achamos que está lidando bem. Que sujeito desprezível. Nossa próxima escolha não é um competidor, mas precisamos citar o Very Important Person mascarado de Pantera. Disse que os VIPs eram os personagens mais desagradáveis da série, e esse era o pior. Ele desvalorizava os competidores, sentia prazer em sua dor e chegou a agredir sexualmente funcionários durante o programa. Isso lhe rendeu um merecido aperto nas partes íntimas. Agora, não tenho dúvidas de que foi uma experiência incrivelmente dolorosa. Mas como ele sente prazer vendo os outros passarem por provações e tribulações muito piores, acho que ele ainda precisa levar mais uns milhares de golpes nas partes íntimas antes de receber qualquer tipo de justiça. Encerrando essa categoria mais curta, está o simpático velhinho jogador Oh Il-nam. Se o episódio 9 da primeira temporada simplesmente não existisse, a morte desse cara teria sido facilmente a mais triste da temporada, pelo menos na nossa opinião. O que parecia um velhinho inocente revelou-se um monstro, responsável por enviar milhares de pessoas vulneráveis à morte. Tudo porque ele estava entediado. Duvido que até Saul Goodman conseguiria justificar as acrobacias mentais desse cara. Apesar do sofrimento causado, Il-nam teve paz nos últimos dias. Como queria, jogava com as pessoas para lembrar da criança inocente que foi. Não estou dizendo que morrer lentamente de um tumor cerebral não seja uma forma horrível de partir, e se fosse qualquer outra pessoa além dele, nós o colocaríamos muito mais abaixo na lista. Mas considerando todo o mal que ele fez, e o quão luxuosas foram suas últimas semanas de vida, podemos dizer que ele ainda se saiu muito bem no final das contas. Mas é assim que as coisas são. Infelizmente, as pessoas mais perversas conseguem fingir inocência e acabam sendo salvas de merecerem o que fizeram por causa do dinheiro. Esses personagens não tiveram sorte e enfrentaram as consequências de seus atos. Vamos chamar essa categoria de personagens vivos e traumatizados. Primeiro, o jogador 125, Min-Soo. Embora não seja vilão nem antagonista, Min-Soo é o personagem mais odiado dessa temporada. E sinceramente, embora eu não o odeie, não posso dizer que esse ódio seja injustificado. Ele traiu Semi, sua única amiga nos jogos, 2 vezes. Na segunda, sua inação levou à morte dela. Mas com simpatia, pelo menos ele tentou distrair. Um 24 deixou cair uma garrafa perto dele, mas não ajudou Semi nem a defendeu. Eu não acho que Min-Soo seja uma má pessoa, mas ele é um covarde egocêntrico que vai lidar com a culpa pelo resto da vida. Ah, e o cara tem só 27 anos. Achei que tinha uns 19 pelo jeito dele, mas ele só é um frouxo mesmo. Mas ele não é o imperdoável, apenas um covarde. O próximo é Kong Dae-ho, jogador 388. Esse ex-fuzileiro naval parecia ser um dos recursos mais valiosos para a revolta de Gi-Hun no episódio 7.
E apesar de tremer de medo, ele fez o melhor que pôde para lutar ao lado dos amigos. Isso até ele amarelar e não devolver os carregadores de munição para os aliados. Ser compassivo com Daeho é importante, pois ele enfrenta ataques de pânico e possível transtorno de estresse pós-traumático, o que afeta seu julgamento. Se Minsu já sentiria culpa por não salvar Semi, imagino como seria para Daeho, com experiência militar, ser indiretamente responsável por várias mortes. Para abordar o elefante na sala, muitos fãs acham que 388 mente ou exagera seu envolvimento no exército. Não podemos tratar isso como fato, pois ainda não foi confirmado, mas vale considerar. Sobre nosso próximo personagem, precisamos falar do detetive Hwang Jun-ho, em uma das maiores ironias da história da televisão. Jun-ho passou toda a primeira temporada procurando por seu irmão depois que ele havia desaparecido por anos, apenas para descobrir, depois de enfrentar terror constante, violência e coisas absolutamente revoltantes, que seu irmão era quem comandava os jogos distorcidos que ele havia descoberto. O pior é que, após ser baleado a queima-roupa pelo irmão, Jun-ho ainda tentaria rastrear os jogos. Sabendo muito bem que seu próprio irmão estava no comando, mas sem saber que ele estava aliado a um traidor que estava ativamente sabotando sua busca pela ilha. Espero que Jun-ho tenha sucesso e receba o respeito que merece, mas ele ainda enfrenta uma das corridas mais difíceis. Fim. Sem enrolação, o próximo personagem vivo é o jogador 456 Seong-hoon. Você pode considerar isso como uma entrada guarda-chuva para praticamente todos que passaram pelo jogo da Lula e sobreviveram para contar a história, o que não é exatamente muita gente. Mas ainda assim, sabe, o que é pior do que testemunhar diretamente a morte de 455 pessoas, várias das quais eram seus bons amigos? Conviver com a culpa de voltar e achar sua mãe morta em casa. Você conhece essa mãe doente? Qual foi o principal motivo de você entrar no jogo? Pois é, sem contar voltar aos jogos para tentar pará-los. No fim das contas, perder seu melhor amigo nesse processo e ser forçado a assistir ele morrer bem na sua frente. Ele experimentou mais perdas em 2 períodos de uma semana do que a maioria das pessoas vai experimentar em toda a vida. E é seguro dizer que Gi-hun não vai ser a mesma pessoa que ele era antes, um fato sobre o qual, inclusive, o melhor amigo mencionado chegou a comentar diretamente. O único lado bom do destino dele foi o dinheiro que recebeu, usado em várias boas causas até agora. Mas depois de todo esse tempo, ele ainda não conseguiu ver sua filha pequena novamente, que foi outro fator motivador para ele entrar nos jogos. Ji-hoon sobrevive, mas não prospera. Esperamos que a terceira temporada mude isso. Agora vamos ao prato principal do vídeo, as mortes. Começaremos pelas mortes instantâneas. Continuando, esta é a categoria do jogador 324 da primeira temporada. Você deve lembrar dele como o Seth, eliminado primeiro por não levar o jogo a sério. Ele não tinha razão para levar um jogo de recreio a sério, por isso o colocamos tão baixo na lista. Sabe quando às vezes você vai tomar uma injeção no médico e dói menos quando você não sabe que a agulha está vindo? É assim que essa morte parece. 324 não fazia ideia do perigo em que estava. Enquanto morria, pensava estar brincando um jogo bobo, até perceber que não era bobo. Em seguida, temos a jogadora 396 Kangmina da segunda temporada e a 324. Ela realmente não acreditava que os jogos fossem um perigo de verdade para ela ou para qualquer outra pessoa, embora Gi-hun tenha avisado sobre a verdadeira natureza do jogo. Ela e muitos outros não acreditaram nele, mas e se eu não fosse Ji-hun? Ela logo descobriria quando Thanos avisou sobre uma abelha nela, causando seu pânico e tornando-a a primeira eliminada da segunda temporada. Embora a morte dela tenha sido tão instantânea quanto a de 324, a de Mina doeu um pouco mais, só pelo fato de que ela poderia facilmente ter conseguido se não fosse por aquela abelha. Tenho a sensação de que é o verdadeiro cérebro por trás dos jogos, mas vou deixar isso de lado por enquanto. Vamos passar para a última morte, que foi visivelmente instantânea. O vendedor já vai tarde, esse cara. Ele trabalhava nos jogos de Lula e se orgulhava de ser frio, sempre zombando de quem caía em suas mãos. Isso levava à morte dessas pessoas. Brincar com Ji-hun seria seu último erro após alguns minutos de desabafo. Ele sugeriu a ideia de um jogo de roleta russa. Durante o jogo, para seu crédito, ele respeitou totalmente as regras e colocou a bala direto em seu próprio cérebro. Como ele morreu instantaneamente e do jeito que quis, por motivos óbvios. Temos que dizer que a morte dele, embora imensamente satisfatória, não foi nem de longe tão cruel quanto as que seus colegas sofreram ano após ano. Agora as coisas ficam brutais. Antes dos vários momentos de partir o coração, vamos falar dos personagens que merecem um final amargo. Essas são mortes merecidamente horríveis. Não importa como ele saiu, qualquer coisa que matasse o jogador 101, Jung Jok-soo foi merecido. Esse homem não era nada mais, nada menos do que um psicopata violento e sádico. Ele cometeu seu erro final ao se recusar a avançar no jogo das pedras de vidro, levando sua amante, Han Min-yeol, a ir à frente e atender ao pedido dele de passar na frente. Mas ela nunca falou em não levar Jok-soo com ela quando ambos caíam para a morte. O único motivo dessa morte não estar mais abaixo, apesar de ser muito satisfatória para pelo menos uma das partes, é o fato de ser uma das poucas que não é visivelmente sangrenta. Agora não vemos o impacto real da queda, mas sentimos o efeito do insulto do Min-yeol sobre o date pequeno.
Isso já é melhor que nada, o próximo personagem quase não entrou nessa categoria. Cho Sung-woo, jogador 218, foi o principal vilão e personagem mais polêmico da primeira temporada. Sung-woo foi responsável pela maioria das mortes dos personagens principais, pelo menos entre os competidores que não eram. E não, o fato é que ele matou muita gente, certo? Houve a traição devastadora ao Ali, um mal necessário, seguida pelo assassinato frio da Sae-byeok, que já estava morrendo. Nem seus maiores defensores tentariam justificar isso. Sang-woo perderia para Gi-hun no jogo da Lula, mas Gi-hun, generoso, ainda oferece poupar sua vida. Disposto a voltar para casa ao lado de seu velho amigo, apesar de tudo o que ele havia feito, mas Sang-woo, incapaz de se perdoar por seus próprios atos malignos, poeticamente se apunhala no mesmo lugar do pescoço. Ele matou Sae-byeok, levando à morte dela. Isso, embora não tão doloroso, só lhe daria tempo para pedir a Ji-hun que cuidasse de sua mãe. Ele pode ter saído por vontade própria, mas sua morte foi uma das mais sangrentas da primeira temporada. Falando em sangue, vou comentar sobre o personagem vencedor que mais me fez desviar o olhar. O jogador 111, Byung-gi, era o médico infame da primeira temporada que ajudava a equipe a colher órgãos de jogadores em troca de informações dos próximos jogos. Isso já é algo extremamente depravado. Isso aumentou o estresse, a culpa e a privação de sono do 111 após um procedimento difícil. Os guardas afirmavam não saber nada sobre o próximo jogo, o que irritava o 111 e o fazia ameaçá-los de morte. Se eles não encontrassem a informação que ele queria, o que no fim das contas não levaria a nada, bem, não a nada, levaria ao Byung-gi ser baleado por um dos caras de rosa e pendurado como uma luz de Natal. Não sei se era isso que ele queria. Depois cabe citar o parceiro marcante de Jok-soo e o favorito de todos, o jogador 278. Você deve lembrar dele como o capanga do Jok-soo, que rapidamente se voltou contra ele no jogo das bolinhas de gude. O cara ficou muito empolgado com a chance de matar o aliado, então Jok-soo venceu. O 278 fez mais uma traição, fugindo covardemente e perdendo o resto de dignidade que tinha. Se serve de consolo, 278 não era tanto. E para a última morte merecida, lembramos do jogador lendário. 230 Thanos, ame ou odeie, é inegável que era um narcisista psicótico. Ele é como se 324 fosse sádico e carismático o bastante para ir longe na competição. Mas errou ao importunar Min-soo nos banheiros por votar pelo fim dos jogos. Isso resultaria numa briga entre ele e o 333, enquanto Thanos quase sufocava seu arquinimigo youtuber de criptomoedas. Ele teve uma morte lenta e dolorosa ao ser esfaqueado na garganta com um garfo-colher, ficando vivo tempo suficiente para derramar uma poça de sangue em seu assassino e até rastejar atrás dele numa tentativa inútil de vingança. De repente, virar pó não parece tão ruim assim, né? Então aproveite a satisfação dessa última morte de vilão. Essa categoria é para personagens que morreram de forma brutal e imerecida, com mortes tragicamente cruéis. Começando essa categoria está a jogadora 212, Han Min-young. Tecnicamente, a morte da 212 já foi discutida, já que ela morreu da mesma forma que Jok-soo. A diferença é que, em vez de ser eliminada chorando, Min-young agiu e segurou seu ex-amante como uma âncora. Isso faria com que ele caísse nos poços do inferno, ou pelo menos no chão. Uma queda dessa altura provavelmente a mataria instantaneamente, e ela morreu do próprio jeito. Naquele momento, Han Min-young não merecia morrer. Era rude, vingativa e um pouco manipuladora, mas não era má. Ela se sacrificou para eliminar o mais repugnante da competição. Não afirmo que Han Min-young seja uma vítima total das circunstâncias, mas há razão para ela ter uma página no wiki dos heróis. Vai em frente, garota, falando de mortes trágicas nos próprios termos da vítima. Entra em cena o jogador 240 de Tae-young, dispensando apresentações. A morte do 240 foi uma das mais belas e trágicas de toda a série, com a primeira amiga de Sae-byeok tomando a decisão absolutamente devastadora de perder de propósito no jogo das bolinhas, para que sua amiga pudesse sobreviver. Segundo Ji-young, Sae-byeok tinha um motivo para sobreviver aos jogos, mas ele não tinha ninguém. A mãe dela foi assassinada pelo pai, que depois, e de forma compreensível, foi morto pela própria filha. Agora era cúmplice de centenas de mortes e marcada por um trauma eterno. No final, ela conseguiu se abrir com alguém sem medo de ser julgada, falando sobre seus sonhos e encerrando a vida agradecendo por estar com ela nas últimas horas. Acho que isso pode ser considerado uma morte instantânea, mas essa aqui é triste demais para não ser colocada aqui embaixo. Essa é a morte menos sangrenta que você verá, mas precisamos citar a mãe de Gi-hun, Oh Mal-soo. Mencionamos a morte dela antes, já que a luta dela contra o diabetes foi um dos principais motivos para o Ji-hun decidir voltar ao jogo da Lula em primeiro lugar. Apesar de todo o esforço, Gi-hun voltou para casa e encontrou sua mãe morta no lar que dividiam. E sinceramente, se serve de lição, isso prova que uma morte não precisa ser sangrenta para ser absolutamente brutal. Pense nisso. Ji-hun trabalhou muito para conseguir o dinheiro para tratar sua mãe. Só para todo o trauma e dor dele parecerem inúteis, já que a mãe nem sobreviveu a semana.
Além disso, o diabetes dela era tão grave que os médicos estavam considerando seriamente amputar o pé dela. Infelizmente, duvidamos que tenha sido uma morte rápida e indolor. Depois há o jogador mais recente a morrer, Park Jun-bai, 390. Pensar que esse cara passou de um personagem esquecível no começo da primeira temporada para um dos melhores personagens na segunda temporada, e olha onde isso o levou. Ele enfrentou todas as dificuldades do jogo da Lula, mas contou com a ajuda de um aliado experiente. E no final das contas, acabou levando um tiro e morrendo bem quando estava prestes a invadir a sede como um durão junto com seu parceiro. Jung-Bei morreu rapidamente com um tiro a queima-roupa no coração. O olhar de desespero dele realmente transmite toda a tragédia de partir o coração que essa cena representa. Os gritos de angústia de Gi-hun não tornam nada mais suportável. Embora ele seja um dos personagens mais secundários nessa temporada, precisamos mencionar o jogador 246, Gyung-seok. Ele tem uma das razões mais admiráveis para entrar no jogo, desesperado para pagar o tratamento do câncer raro de sangue da filha. Mesmo protegido por Kung No-yor, que gostava de sua filha, isso não bastaria para salvá-lo do destino. Foi baleado a queima-roupa por um guarda insensível, sem consideração por ele ou sua filha. O amor faz as pessoas correrem riscos, e nesse caso, o amor de Jung-seok por sua filhinha lhe custou a vida e ainda mais tragicamente, custou àquela garotinha o seu pai. Fique calmo, não gaste todos os lenços. Agora, jogador 199, Abdullah Lee. Round 6 tem várias traições, mas essa foi a mais dolorosa. Ali priorizava sua família acima de tudo e só participou dos jogos por ela. Para sustentar a esposa e o filho devido ao vínculo entre eles, ele tinha razões para acreditar que Seong-woo realmente queria que ambos saíssem vivos, só para acabar vítima de um truque sujo que custou sua vida. A expressão de traição e aceitação sombria de Ali é de partir o coração, assim como Squid Game foi brutal. Pelo menos foram gentis o suficiente para nos poupar de ver essa cena, mostrando apenas a culpa reprimida que Sang-woo estava sofrendo por causa de sua traição. O que falta de brutalidade explícita nessa morte sobra em dor no coração. Especialmente quando você considera que sua esposa e filho provavelmente nunca saberão o que aconteceu com ele. Ainda restam 6 mortes, e como esse número mostra, a segunda temporada não seguiu totalmente fatos reais. Entra a jogadora 95 Young-mi, amiga íntima de Hyunju, que até a chama de Uni Young-mi, conhecida por ser muito querida, que como qualquer pessoa sensata só queria sair logo desse lugar. Young-mi estava mais visivelmente ansiosa com a situação dela do que praticamente qualquer outra pessoa, o que fez com que sua morte fosse ainda mais dolorosa. Ela quase sobreviveu, mas o 333 tomou seu lugar no quarto após ela se separar do grupo, resultando em uma das mortes mais comoventes da temporada. Enquanto seus pedidos para ser deixada entrar foram silenciados por um único tiro que tirou a vida de seus olhos. E a gente nem chegou no top 5 ainda. Ok, agora estamos no top 5. Vamos falar sobre a primeira vítima da temporada, Sr. Kim. Fora da arena principal do jogo da Lula, alguns chefões continuam brincando de jogos mortais com vítimas azaradas. Quando o Homem de Terno pega o Sr. Kim e o Wushoku seguindo, ele rapidamente captura os dois e os força a jogar pedra, papel e tesoura. Menos um, onde o perdedor é forçado a jogar roleta russa. Round 6 é uma série com muita violência, assassinatos e até tortura. Por isso, é sério o que eu estou dizendo, essa foi a representação mais absolutamente cruel de puro e absoluto medo em toda a série até agora. A dupla está amarrada, amordaçada, gritando e chorando. Quando o Homem de Terno se cansa, ele coloca 5 balas nos 6 compartimentos, invertendo as probabilidades. Tudo terminou com o assustado Sr. Kim sacrificando-se para salvar Wushoku, resultando em uma morte impactante. Começando a temporada, fora do nosso top 3 está o jogador 444. Não lembra dele? Talvez isso ajude a recordar. Lembra daquela cena incrível em Luz Vermelha, Luz Verde, onde Gi-hun e Hyunju foram resgatar um jogador que tinha levado um tiro na perna, com apenas 30 segundos restantes no relógio? Esse era o 444 ênfase no Era. Essa série gosta de dar esperança só pra destruí-las, né? Após cruzarem a linha de chegada a tempo de salvar o aliado, Gi-hun e Hyunju comemoraram. Só para o 444 ser baleado igual, por ser um perdedor. Acho que o desprezo dos funcionários pela trapaça é maior que a decência deles, né? Levando nossa medalha de bronze em brutalidade está uma morte que foi tanto sangrenta quanto devastadora. A jogadora 380 Semi é um exemplo de personagem que seguiu a regra de igualdade no tempo de tela. É certo que ela não teve muito destaque, mas a cada segundo em que estava na tela, ela era simplesmente incrível, cara. Ter acolhido Min-soo só por confiança já foi incrível, e eles mantiveram uma amizade genuína, mesmo após Min-soo deixá-la no jogo de integração. Ela estava disposta a dar uma segunda chance para Min-soo quando ele voltou para encerrar os jogos depois daquela rodada. Infelizmente, Min-soo vacilou nisso. Ao ver Semi lutando com um 24, ele tentou intervir jogando uma garrafa de vidro no agressor. E quando isso não funcionou? Bem, eu fiz tudo o que podia fazer. Ele meio que desistiu. O medo dele era compreensível, mas vê-lo fechar os olhos enquanto seu único amigo era morto brutalmente foi tão revoltante quanto doloroso.
Como se não bastasse, ainda mostram um close no corpo dela. Depois disso, preciso escolher meus personagens favoritos com mais cuidado. Lição que todos deveríamos ter aprendido. Parabéns à nossa medalhista de prata em mortalidade, jogadora 67 Kung Saebyul. Mesmo ignorando que Saebyul teve uma das vidas mais difíceis antes de entrar no jogo. Desertora da Coreia do Norte, ela só queria reunir a família no Sul. A morte dela foi uma tragédia absoluta, até em relação aos colegas. Após uma temporada de dor, trauma e superação, Saebyul alcançou a penúltima rodada. Mas não antes de ser esfaqueada com o vidro da ponte explosiva, o que foi totalmente necessário pelo designer. Ela perdeu muito sangue no acidente e só se cuidou bastante para sobreviver. Só quando Ji-hoon perguntou se ela estava bem, ela pode ter recebido atendimento médico. Infelizmente, Gi-hoon cometeu o erro de deixá-la sozinha para buscar ajuda. Sung-woo aproveitou para matar uma garota já à beira da morte. Na verdade, Saebyul passa por todos os mesmos momentos das mortes mais trágicas da lista. Ela estava desesperada para sustentar as pessoas que amava. Ela ficou mais compassiva após os jogos e fez amigos que realmente se importavam com ela. O que torna o fim dela ainda mais cruel é que ela nem morreu por perder um jogo ou algo parecido. Ela sobreviveu à briga da meia-noite, ao cabo de guerra e ao desafio das pedras de vidro. Morreu de forma egoísta e fria quando mais vulnerável. Difícil imaginar fim mais devastador para ela. E sinceramente não há uma única morte que possamos dizer que supera a dela, no entanto, há um grande grupo delas. Toda a brutalidade recai sobre as vítimas de extração de órgãos. Você lembra do nosso amigo jogador 111? Havia um esquema paralelo sobre o já duvidoso jogo da Lula, envolvendo extração de órgãos. Veja, alguns jogadores sobreviveram mesmo após serem baleados ao serem eliminados. E esses predadores de rosa não vão ser humanos e acabar com o sofrimento deles. Não, eles precisam lucrar com isso, meu amigo. Então, com a cruz desenhada em sangue, eles os mandam para terem seus órgãos retirados. Por quê? Você é uma das crianças mais saudáveis que já vi, com órgãos abundantes. Pelo jeito que alguns desses guardas falam sobre isso, parece que fazer as vítimas ficarem conscientes durante a cirurgia, ou até acordarem para o horror durante o processo, era algo comum. Pode não acontecer com nenhum personagem nomeado, mas preciso que vocês pensem sobre isso por um minuto. Esses jogadores foram quase mortos a tiros pelos guardas rosas, ficando apenas vivos o suficiente para assistir enquanto eram colocados em caixões e enviados para seus destinos ardentes, ou pelo menos era o que pensavam. Na verdade, eles foram enviados para uma mesa de operação, onde estavam fracos demais para reagir. Eles não teriam escolha a não ser suportar a dor indescritível de serem abertos, tendo seus órgãos arrancados de seus corpos. E então, se tivessem sorte, morreriam antes de sentirem ainda mais dor. De repente, toda essa coisa de incinerador nem parece tão ruim assim, não é? Caramba, que série é essa? Hoje vamos colocar 50 dos heróis mais icônicos dos filmes de animação no jogo da Lula. Só um herói ficará com dinheiro. Vamos conhecer os competidores. Bem-vindos ao jogo da Lula. Estamos animadas para que todos joguem. Os competidores de hoje são Ursinho Pooh, Ariel, Aladdin, Simba, Peter Pan, Mulan e Kronk. Sim, ele está na lista. Bella, Elsa, Quasimodo, Tiana, Hércules, Rapunzel, Woody, Buzz Lightyear, Flick, Riley, Sully, Mike Wazowski, Relâmpago McQueen, Cal, Mérida, Wall-E, Luca, Senhor Incrível, Shrek, Burro, Gato de Botas, Ross, Soluço, Estoico, Pó, Mestre Shifu, Senhor Lobo, Pop, Capitão Cueca, Megamente, Alex. Os pinguins Bob Stewart e Kevin contam como uma entrada. Mac Malad, Mario, Luigi, Princesa Peach, Drac, Mavis, Cody Maverick, Flint Lockwood, Miles Morales, Gwen Aranha. Estas são as regras básicas do jogo da Lula. Primeiro, não são permitidos aliados ou ajudantes externos. Segundo, não são permitidas armas externas, com a única exceção de qualquer equipamento necessário para sobreviver. Terceiro, sem magia. Quarto, só habilidades naturais. Vamos com calma. Como sempre, começamos com o clássico moletom rosa. O primeiro jogo é batatinha frita 1, 2, 3, avance no verde e pare no vermelho. Se algum movimento for detectado depois disso, você será eliminado. Velocidade, compostura e habilidade atlética são essenciais nesta rodada. Vamos aos personagens que mais se destacam. Aladdin é um dos primeiros que lembro. Ele passou grande parte da vida roubando comida para sobreviver, o que significa que ele tem experiência tanto em correr quanto em se esconder. Suas habilidades de parkour também lhe garantem alguns pontos extras, já que ele poderia facilmente impedir que alguns dos competidores mais fracos fracassassem. Ali é forte e gentil, sempre ajudando seus colegas de jogo, acho que tudo vai dar certo para ele. Acho que bati a cabeça mais forte do que imaginei. Qualquer um com algum nível de experiência em combate, seja no ensino médio, esportes ou até mesmo guerra, também vai se dar bem aqui. As habilidades de Rocket de Riley e o heroísmo de Mulan as tornam vencedoras nesta rodada. O mesmo ocorre com o Senhor Incrível, endurecido ao enfrentar vilões e cuidar da família de 5 pessoas. Mario, Luigi e Peach também são fortes concorrentes. Na pior das hipóteses, Luigi ficaria assustado ao ver sangue, mas com seu irmão cuidando dele, temos certeza de que ele ficaria bem, de qualquer forma.
Roz e Wally não têm sangue, mas ainda assim passariam facilmente por essa rodada. Ambos são robôs feitos para seguir instruções e pequenos o bastante para talvez não serem detectados por sensores de movimento. Pop e Mike Wazowski já têm vantagem, por isso achamos que o burro seria eliminado. Não importa o jogo, ele provavelmente se escondia atrás do Shrek para se salvar. Vou precisar de muita terapia antes que isso acabe. Olha meu olho tremendo. Parece que essa rodada terá poucas vítimas. Até o idoso Carl sobreviveu. Sim, sei o que você pensa. Ele é um homem velho, usa bengala, etc. Lembre-se, esse homem já lutou com outro em um dirigível a milhares de metros de altura. Então não duvide que ele merece estar aqui, mesmo sendo velho. Mestre Shifu treinou o Guerreiro Dragão, acha mesmo que uma brincadeira de parquinho seria difícil pra ele? Pensando assim, você não ganha bolinho de treinamento. Dito isso, alguns não tiveram sorte nesta rodada. Bob, Stewart e Kevin foram os primeiros eliminados. Eu também queria ver o terror que causariam na briga da meia-noite. Mas o fato é que os Minions são forças puras de caos hiperativo. Mesmo que eles entendessem completamente a tarefa, você não pode me convencer de que essas criaturas são capazes de ficar paradas ou manter a calma tempo suficiente para vencer. Um fazia barulho de pum, os outros riam tanto que acabavam morrendo. Peter Pan lembra muito o caso dos 3 jogadores eliminados. O lance dele é ser uma criança de coração, o que significa que não existe universo onde ele leve esses jogos a sério. Sinceramente, ele zoaria tanto os guardas que eles pensariam em eliminá-lo antes do jogo acabar. Agora é hora de tirar as eliminações mais tristes do caminho. O Ursinho Pooh pode ser a própria personificação de um cara zen e tranquilo, mas ele também seria o primeiro a correr para ver se os outros competidores estavam bem. Dito isso, me recuso a crer que até a equipe de Round 6 teria coragem de atirar no Pooh. Vamos supor que ele apenas saiu andando. Seguindo a abelha que pousou na mina na segunda temporada, pegue esse mel, garotinho. Por fim, o último eliminado da rodada é o Capitão Cueca. Toda a persona de super-herói desse cara é resultado de hipnose, e quando ele está nesse estado de espírito, ele não é exatamente o cara mais centrado nem o melhor ouvinte. Além disso, convenhamos, você sabe, ele tentaria atacar os guardas no momento em que eles começassem a atirar. Ele tem todo o heroísmo e basicamente nenhuma da lógica que deveria vir junto com isso. 46 dos 50 jogadores continuam. Vamos ao próximo jogo. Os jogadores do Favo de Mel devem recortar a forma de seus biscoitos. Quem quebrar o biscoito ou ficar sem tempo será eliminado. Paciência, firmeza, criatividade e improvisação são essenciais, além de habilidades artísticas. Esse desafio foi feito para Quasimodo, apesar de sua criação trágica. Ele aproveitou o melhor de seu isolamento, esculpindo uma maquete cuidadosamente elaborada de sua própria cidade e das pessoas que viviam nela. Isso será fácil para ele e, conhecendo-o, ele provavelmente faria outros formatos também. Mas quem seriam esses outros? Shrek não é muito simpático, mas o burro é amigável o bastante por ambos. Quando visse o sucesso de Quasi, ele logo pediria ajuda, pois o burro não tem mãos. E Shrek tem umas bem grandes. Acho que isso foi muito bem. Vamos dizer que eles estão seguros por enquanto, assim como o Mac Mallard. Ele provavelmente conseguiria encontrar um jeito indireto de ser um campeão improvável nesta rodada, mas quase com certeza estaria disposto a ajudar seus novos amigos animais de qualquer jeito. Ele poderia, é claro, alguns animais não precisam de muita ajuda, como o gato de botas, que tem habilidade com a espada e com suas próprias garras, uma das quais ele realmente poderia usar aqui. Agora, personagens com conhecimento tecnológico provavelmente também têm uma boa chance de passar por essa fase. Megamente, Flint, Lockwood e Sr. Lobo já garantiram. Como resultado, os pinguins também merecem ser mencionados, já que eles contam tanto com a análise estratégica do Kowalski quanto com o estômago sem fundo do Rico ao seu lado. Novamente, Roz e Wally merecem pontos de precisão. Roz pode usar seu laser para criar arte detalhada, enquanto Wally usa o dele para cortar lixo em pedaços menores. Você pode argumentar que isso conta como armas para usar, mas lembre-se de que esses dois são robôs. O laser faz parte dos corpos deles, então não serão desclassificados por usá-lo. Por fim, embora força sem controle possa ser uma fraqueza, isso não significa que precise ser. Kronk é a definição de um gigante gentil. Combine isso com o amor dele por cozinhar, e tudo vai se encaixar para ele vencer essa rodada. E vamos dizer que Hércules provavelmente também vai se sair bem nessa rodada. Apesar das dificuldades iniciais para controlar sua força, ele superou isso com o treinamento do Phil, que merece o crédito. Temos jogadores habilidosos nesta rodada, mas também alguns azarados. O primeiro perdedor desta rodada é Ariel. Jogadora eliminada. Vamos encarar os fatos, Ariel é quem tem menos experiência vivendo como uma criatura terrestre entre todos os personagens aqui. E considerando que ela nem sabia para que servia um garfo durante a maior parte da infância, não apostamos que ela vá sobreviver a uma rodada como essa. Flick se despede aqui. Jogadora eliminada. Agora, para essa pequena formiga operária, existem duas estratégias que ela pode usar. Ela pode tentar recortar a forma do biscoito. Sendo uma formiga de verdade, isso provavelmente não vai funcionar, então o plano B seria comer ao redor da forma. Mesmo para uma formiga animada, é comida demais para ela comer tão rápido. Não estou dizendo que pequenos animais falantes não podem passar dessa fase, mas bem, Flick é literalmente um inseto.
Acho que isso é um pouco diferente de uma lenda da Pixar para outra. Temos que nos despedir do Sully nessa rodada. Jogador eliminado. Força bruta e carisma seriam úteis em muitas rodadas de Round 6, mas essa é uma exceção. Sully é talentoso, mas nunca citaram a habilidade manual como uma de suas qualidades. O mesmo pode ser dito sobre Stoico, Jogador eliminado. que é grande e orgulhoso demais para este jogo e não pede ajuda. Paul também é grande demais para o jogo, Jogador eliminado. mas de um jeito diferente. Tenho certeza que ele comeria o biscoito assim que encostasse nele. E sabe de uma coisa? Acho que ele nem se arrependeria disso. Finalmente, Relâmpago McQueen, Jogador eliminado. por motivos óbvios, não consegue usar uma agulha com precisão. Que frase para fechar esta rodada. 40 jogadores permanecem. É hora do nosso próximo jogo. Pentátulo de 6 pernas. Regras. Jogadores se dividem em grupos de 5. Amarram as pernas e se movem juntos ao redor da pista a cada 10 metros. Cada jogador participa do mini-jogo uma vez até completá-lo. O objetivo é terminar todos os jogos no prazo, repetindo até concluir cada um. Então aqui estão os mini-jogos. Dakti, jogue um papel no chão para virar outro. Pedra voadora, jogue uma pedra pequena em outra para derrubá-la. Gondi, jogo tradicional coreano semelhante aos 5 Marias. Peão giratório. Jag, chute um jag no ar 5 vezes seguidas, parecido com altinha. Equilíbrio, compostura e, mais importante ainda, habilidade geral em jogos são as características mais importantes para este jogo. E isso é claro para aqueles que são populares o suficiente para encontrar um time em primeiro lugar. Este será o ponto do jogo em que alianças e equipes começam a ser formadas. Jogadores gentis ou fisicamente fortes têm grande vantagem neste jogo. Kronk, Hércules, Princesa Peach, Senhor Incrível e Mulan são exemplos desses pesos pesados. Provavelmente haveria discussões sobre quem faria dupla com eles. Alguns jogadores como Rapunzel, Quasimodo e Mario ainda precisam provar seu valor. Mas uma vez que eles possam mostrar do que são capazes, provavelmente não terão problemas para encontrar uma equipe. O mesmo vale para Soluço, que até agora tem passado despercebido. Com sua habilidade com armas e domar dragões gigantes, jogar uma versão coreana de Jax não deve ser difícil para ele. Claro, também há personagens que já têm alianças bem definidas. Miles Morales e Spider-Gwen definitivamente se destacam como dois jogadores que têm habilidades sólidas e uma amizade forte. Riley e Luca provavelmente conseguiriam entrar para o grupo deles simplesmente por terem idades parecidas. Alex, o Leão e os Pinguins provavelmente iriam bem nesses jogos, já que costumam fazer truques para os visitantes do zoológico. Simba e Cody Maverick seriam ótimas adições ao time. Leões e Pinguins devem ficar juntos. Sinceramente, se fosse só questão dos personagens serem bons em jogos, eu apostaria que quase todo mundo conseguiria passar dessa rodada. Alguns personagens conseguiriam apenas convencendo outros a se juntar a eles. Mr. Wolf, mestre da lábia, conseguiria facilmente atrair pessoas para seu lado, mas alguns ainda não seriam escolhidos. Antes de tudo, Woody e Buzz Lightyear não vão nem para o infinito nem além, bom, talvez só para o além mesmo nessa rodada. Escolher um desses dois para o seu time simplesmente não faria sentido. Eles são pequenos e relativamente fracos comparados aos outros, o que significa que é difícil imaginar que seriam particularmente úteis em qualquer um dos jogos. Lamentamos dizer que este também é o fim da linha para Pop. Jogador eliminado. Ela provavelmente se sairia bem em alguns jogos em menor escala, mas o tamanho minúsculo dela ainda faria dela uma das escolhas menos desejáveis para a companheira de equipe. Boa noite, Pop. Depois tem o Cal, Jogador eliminado. que é visivelmente um homem muito velho que a maioria das pessoas não gostaria de ter em seu time. Numa situação extrema, resta só mais um integrante nesse grupo de desajustados. E por mais surpreendentemente bom que o filme dele tenha sido, Mac Malad tá voando pro sul depois dessa rodada. Jogador eliminado. Ele é bem desajeitado e, além disso, é um pato comum que fala, nem é antropomorfizado. 35 jogadores continuam. O próximo jogo é o Mingle. Seguem as regras. Os jogadores vão ficar em uma plataforma giratória no centro de uma sala circular grande. A qualquer momento, um número será anunciado e os jogadores terão 30 segundos para formar grupos desse tamanho e garantir uma sala. Jogadores que não acharem uma sala com o número certo de pessoas serão eliminados. Compostura, foco e carisma serão aspectos úteis no sentido mental. Jogadores também precisarão ser rápidos e fortes para não se separarem dos grupos. Nem precisa dizer que Shrek, Burro, Gato de Botas, Mario, Luigi e Princesa Peach vão ficar juntos. No quesito velocidade e força, porém, poucos jogadores têm alguma vantagem sobre Miles Morales e Spider-Gwen. Eles dois são rápidos de raciocínio e têm reflexos ágeis, então com certeza conseguiriam garantir que entram em uma sala com o número correto de pessoas. O mesmo vale para Drake e Mavis, que apesar de não serem cruéis, são implacáveis o bastante para avançar para a próxima rodada. Com a situação se intensificando, devemos pensar nas crianças na competição, especialmente Luca e Riley. Felizmente é uma competição de heróis. Então, há alguns jogadores fortes como Belle e Kronk, que ficariam felizes em protegê-los para garantir que eles não sejam eliminados nesta rodada, pelo menos. Senhor Incrível tem força e determinação para garantir sua sobrevivência.
Apesar de arriscar a vida pelos outros, ele tem uma família para quem precisa voltar. Infelizmente, porém, há vários personagens que correm mais risco de ficar pelo caminho. Mike Wazowski e Cody Maverick se despedem. Jogadores eliminados. Nenhum dos dois é agressivo com os outros, e mesmo que fossem, ainda assim seriam os mais propensos a tropeçar ou serem eliminados de seus quartos. O mesmo vale para os pinguins. Jogadora eliminada. Lembra como mencionamos que esses 4 contam como uma entrada? Isso quer dizer que se um for separado no jogo, todos perdem. Mesmo assim, convenhamos, essas máquinas de matar fofas não terminariam o jogo sem todos os membros. Em seguida, temos que nos despedir de Flint Lockwood e Megamente. Jogadores eliminados. Ambos estão do lado mais fraco, em um sentido estritamente físico, e podem não ter as habilidades sociais necessárias para serem realmente confiáveis. Agora, ainda outro ponto deste jogo a considerar: o sacrifício. Estamos falando sobre heróis hoje, então é natural que alguns deles estejam dispostos a abrir mão de seu lugar no jogo pelo bem dos outros. Mulan é uma soldada corajosa que arrisca a vida para honrar seu país e derrotar uma arma mortal. Então, se há alguém de quem temos certeza que estaria disposto a dar a vida pelos outros, é ela. Jogadora eliminada. Ross deixou claro que estava pronta para morrer. Se isso significasse que Bright Bill pudesse viver, e mesmo que Bright Bill não esteja aqui, duvidamos que esse heroísmo brilharia menos nesse cenário. Jogadora, você foi eliminada. Finalmente, Hércules literalmente mergulhou no rio Stygia para resgatar seu amado. Ele também tem uma posição confirmada de realeza no além. Então isso não deve ser um grande problema para ele. Jogador, você foi eliminado. Estamos quase chegando ao ponto intermediário, o que significa que é hora de recapitular os sobreviventes. Aladdin, Simba, Kronk, Bella, Elsa, Quasimodo, Tiana, Rapunzel, Riley, Merida, Wally, Luca, Senhor Incrível, Shrek, Burro, Gato de Botas, Soluço, Mestre Shifu, Senhor Lobo, Alex, Mario, Luigi, Peach, Drac, Mavis, Miles Morales, Spider-Gwen. 27 jogadores permanecem. Parabéns a todos que chegaram até aqui. Agora descansem, luzes apagadas. Na verdade, eles não vão descansar nesta temporada. Jogadores votam se querem continuar após cada rodada, usando um adesivo que indica sua escolha. Tensões aumentam, alianças se desgastam e pessoas estão prestes a explodir. Então é hora de uma boa e velha briga, já que esta é uma rodada bônus não oficial. Também vai ser a única vez em que poderes e coisas do tipo serão permitidos, o que significa que alguns de vocês talvez queiram se esconder primeiro. Drac e Mavis são vampiros. Drac é um dos poucos heróis na disputa que tem uma moral cinzenta o suficiente para tentar atacar os outros, e forte o bastante para realmente ter sucesso. Sem falar que ele faria qualquer coisa para manter sua filha segura. Quanto a Mavi Wave, ela não é nem de longe tão agressiva, mas com certeza é capaz de se defender. E seu pai, que está sempre exagerando nas reações, mas que, para ser justo, não está exagerando nessa situação. Acreditamos que Simba e Gato de Botas avançam nessa rodada. Simba é o rei da selva e o gato um verdadeiro assassino de aluguel. Então diríamos que esses gatos são ambos muito capazes de se virar sozinhos. Mario e Luigi com certeza protegeriam um ao outro, mesmo que isso significasse ficar um atrás do outro a noite toda. Claro, alguns jogadores prefeririam se esconder ou manter a paz. Shrek, Mestre Shifu, Miles, Gwen-Aranha e Princesa Peach. Possuem habilidades sociais, observação e força para manter a ordem e se defender. Elsa passou despercebida, mas agora seus poderes de gelo seriam úteis. Afinal, ela fez um palácio de gelo em minutos. Acredito que ela conseguiria se proteger e proteger outros em um ataque à meia-noite. O competidor mais impressionante em se esconder seria Wally, que se comprime em uma caixa camuflada no ambiente. Se ele for atacado, lembre-se, laser de alta potência. Mas essas situações sempre têm algumas baixas. Primeiro de tudo, Alex, o leão... Jogador eliminado. Ele não é malicioso, nem de perto na verdade. Todo o conflito do primeiro filme foi ele lutando para não ceder aos próprios instintos animais para não machucar os amigos. Apesar de ser legal, Alex ainda é um leão enorme e sua presença incomoda os outros competidores. Se fosse colocado contra um leão selvagem como Simba, ou um gato treinado como o Gato de Botas, Alex com certeza estaria fora de combate. Esses passos de dança não vão ajudar aqui. Às vezes, alguns heróis são bondosos demais para vencer o jogo da Lula. Kronk não é só musculoso, mas também muito gentil. Provavelmente alguns jogadores querem derrotá-lo. E você sabe, no momento em que ameaçassem uma das crianças, ele pularia na frente para protegê-las, mesmo que isso custasse a própria vida. O mesmo pode ser dito sobre Quasimodo. Jogadora, você foi eliminada. Cuja aparência incomum e força sobre-humana o tornaria um alvo principal, e que já provou que está disposto a sofrer sérios danos para proteger as pessoas de quem gosta. Apesar da bondade desses heróis, Riley era o menos provável de sobreviver. Jogador eliminado. Lucas se escondeu o tempo todo à vista de todos. Por outro lado, Riley é durona, mas também uma garota comum lidando com ansiedade. Apesar de não acreditarmos que algum personagem machucaria uma criança de propósito, ela parece propensa a se envolver acidentalmente no fogo cruzado. A pobre ansiedade não vai ter um dia de folga hoje, por mais que odiemos dizer isso. O burro também está se despedindo aqui. Jogador eliminado. Ele provavelmente seria um dos instigadores da briga.
Não por maldade, mas por medo e preocupação com a segurança do amigo, que por ser um animal não antropomórfico teria seu destino selado. E esse é o plano. Bom dia, jogadores. Restam 22 jogadores. É hora do próximo jogo. Bolinhas de gude. Vocês vão jogar o jogo de sua escolha com seu parceiro. O jogador que pegar todas as 10 bolinhas vence. O perdedor será eliminado. Seja habilidade, sorte ou manipulação, este jogo exige que os jogadores sejam implacáveis, especialmente com apostas tão altas. Alguns desses caras já foram. Segurar o gato de botas foi feito para essa rodada. Como caçador de recompensas e ladrão de gatos, ele provavelmente se daria bem em qualquer jogo. Do mesmo modo, o Sr. Lobo também pertence aos personagens que se sentiriam mal ao manipular alguém. Para vencer e ainda assim fazer isso independentemente de ser necessário para sobreviver. Elsa é outra forte candidata aqui. Mesmo sem poder usar seus poderes de gelo em um jogo real, ela mostrou criatividade ao brincar com a irmã. Isso foi antes do lobo frontal se desenvolver. Achamos que o Wallace sairia bem nesse jogo. No pior dos casos, ele tem várias fendas onde poderia esconder as bolinhas de gude, se precisasse recorrer a isso. Apesar de ser um robô bondoso, ele tem uma dama esperando em casa. Desculpe, seja lá quem for o oponente do Wally nesta rodada, mas esta rodada exige que cerca de metade dos jogadores seja eliminada, então se prepare, vai ficar difícil. Comecemos pelos personagens que nunca aceitariam vencer se isso matasse seu parceiro. Drácula está fora dessa lista. Jogador eliminado. Se ele estivesse em dupla com qualquer pessoa, exceto sua filha, ele seria um vencedor garantido. Vamos ser sinceros, Drácula jamais perderia a chance de jogar com sua filha ou trapacearia contra ela. Foi difícil ser um pai solteiro, mas eu fiz o meu melhor. Miles Morales faria um sacrifício épico só para impressionar a Gwen, ou ao menos é como ele diria. Esse garoto é um herói, e provavelmente levaria um tiro por quem precisasse dele. Falando nisso, o próximo é ele, o jogador de Mario eliminado e homem do super pulo. Mario certamente se juntaria a Peach ou Luigi, por qualquer um daria a vida, afinal tem várias sobrando. Basta jogar 100 moedas de ouro ou um cogumelo verde nesse caixão para resolver, sério. Aqui precisamos considerar os personagens com menor chance de vencer. Vamos ser honestos, a maioria desses caras se sacrificaria de algum jeito. Luca é uma criança, então não teria a mesma estratégia dos rivais. Merida é bem descuidada. Jogador eliminado. Assim, ela seria facilmente enganada, a menos que conseguisse fazer o oponente jogar algo de arquearia. Não acho que Marbles consiga fazer isso. Simba é o próximo a sair. Jogadora, você foi eliminada. Acredito que um leão falante poderia causar um golpe na savana africana sem querer, mas jogar Marbles já é demais para minha imaginação. Tiana, Rapunzel e Bella foram eliminadas porque são honestas e boas demais para manipular alguém. Nem aceitariam as regras de um jogo que resultaria no assassinato direto do adversário. Aladdin confia demais em si, então precisamos tirá-lo da disputa. Você é esperto, Aladdin. O gato e o lobo já fazem isso há anos. Convenhamos, você não deixaria o jogo só para um gatinho fofo ganhar, né? O último eliminado desta rodada é o Mestre Shifu. Jogador eliminado. Embora ele certamente pudesse vencer este jogo na maioria das circunstâncias, provavelmente estaria disposto a abrir mão de seu lugar no jogo para dar a um dos competidores mais jovens a chance de avançar. Já vivi uma vida plena e boas experiências. Só restam 11 jogadores. Vamos para o penúltimo jogo, o último Pedras Saltitantes. Neste jogo, os jogadores vão escolher números que determinam a ordem em que vão jogar. O jogo é atravessar uma ponte com dois tipos de placas de vidro. Uma quebra, a outra não. Quem escolheu números baixos vai acabar sendo bucha de canhão. Ter um grande ego é ruim nesse jogo. Ser o primeiro te faz parecer um rato de laboratório, não um competidor. Para identificar os ladrilhos seguros, vamos ver quem ainda está de pé. Wally, Senhor Incrível, Elsa, Shrek, Gato de Botas, Soluço, Senhor Lobo, Luigi, Princesa Peach, Mavis, Aranha, Gwen. Já disseram antes por um homem sábio que... Luigi, número 1. Jogador eliminado. É por isso que ele é o primeiro a cair nesta rodada. Ele escolheria o número 1 em homenagem ao irmão falecido, esperando conquistar esse status futuramente. Bem, você já conquistou nossos corações. Luigi Wally será o próximo a sair. Jogador eliminado. Admito que ele foi além do esperado, mas por ser o menor competidor, provavelmente ficou com a última escolha. Em seguida temos Mavis, Senhor Lobo, Elsa, Soluço e Princesa Peach eliminados. Esses 5 tendiam a escolher opções intermediárias para evitar perigo, e raramente escolhiam as mais tardias, e ficar preso com um número particularmente alto ou baixo. Depois temos o Senhor Incrível, que pode estar confiante por ser um super-herói famoso, ou em pânico por ser um dos últimos nesse jogo mortal. O Gato de Botas está quase no top 2. Jogador eliminado. Shrek logo pegou o número 10 para evitar ser o primeiro.
Ele sempre diz, melhor atrás do que na frente. Então, Gato de Botas escolheu o número 9, pois tinha 9 vidas. Calma, ele caiu bem e está no saguão descansando. Com isso, chegamos aos nossos 2 finalistas. Parabéns para Shrek e Gwen Aranha. Agora é hora da rodada final. Preparem-se para o jogo da Lula. Regras. Neste jogo, 2 times ou oponentes se enfrentam, um como defensor e outro como atacante. O atacante tenta alcançar o topo da quadra ou a cabeça da Lula e tocá-la com o pé, enquanto o defensor tenta impedir. Ou pelo menos é assim que o jogo da Lula é tradicionalmente jogado aqui, embora seja mais como uma batalha até a morte. Para começar, vamos falar sobre a Gwen Aranha. O sentido aranha garante a ela excelente observação, dificultando que Shrek a surpreenda. Ela é muito ágil e rápida, e mesmo sem os lançadores de teia, seria um problema para o Senhor dos Ogros. Mas temos que destacar que a arena do Round 6 é bem pequena, e como resultado ela não vai conseguir fazer muita coisa no quesito balançar pelo ar. Mas isso não impediria que ela corresse em um ritmo difícil para Shrek acompanhar. Ser atacante definitivamente seria o melhor caminho para Gwen, já que agora ela provavelmente tem só 1/4 do tamanho do Shrek. Ela tem força sobre-humana e superpoderes tecnológicos. Mas se você acha que isso é motivo para subestimar o Shrek, pense de novo. A força do Shrek não deve ser subestimada. Ele enfrentou sozinho um exército de cavaleiros do Farquaad, com alguma ajuda do burro, e mal suou. Enfrentar esse monstro seria um pesadelo, até para alguém resistente como a Gwen, então ela teve sorte. A velocidade do Shrek não ajudaria aqui, né? Bem, é o que você pensaria, mas veja, talvez você não se lembre que o Shrek já fez umas coisas de parkour realmente impressionantes nos filmes. Ele resgatou Fiona do Castelo do Dragão, quase sem se abalar com a frágil ponte de corda. No 4º filme ele mostrou que consegue correr pelas paredes como um personagem de videogame, enquanto carrega correntes de metal pesadas. Correr pelas paredes não é uma opção nesta arena. Nosso ponto é que, mesmo em pouco espaço, Shrek seria um adversário equilibrado para Gwen, o que realmente favorece ele. Aqui está o fato de que, como armas são proibidas, Gwen não teria acesso aos seus lançadores de teia. Isso significa que ela seria significativamente menos forte do que normalmente é em combate. Ainda assim, definitivamente seria uma disputa acirrada, mas devido ao tamanho e força do Shrek, ele provavelmente resistiria a quase tudo que a Gwen lançasse. Sem nenhuma desvantagem para Shrek, parece que já acabou para a pobre aranha Gwen. Uma vez me disseram que o Shrek venceria o jogo da Lula. Parabéns, waffles comemorativos. Qualquer pessoa no mundo do jogo da Lula, quase ninguém é totalmente inocente. Competir em jogos infantis para quitar dívidas ou morrer tentando resulta em violência, traição e depravação. Hoje vamos fazer o nosso melhor para classificar todos os jogos do jogo da Lula. O pior ato de cada personagem, desde aqueles que poderiam facilmente se redimir, até aqueles que mereceram uma passagem só de ida para um lugar ruim. Primeiro, vamos falar dos personagens cujos defeitos não se destacam tanto quanto os dos outros. São falhas humanas comuns. Vamos começar com 3 personagens considerados essencialmente inocentes: Young-mi, Jun-hei e Young-seok. A pior coisa que esses 3 fizeram foi participar do jogo da Lula. Ainda assim, não podemos culpá-los, só estavam desesperados numa situação horrível. Todos tinham motivos nobres para competir e nunca usaram violência ou engano desnecessário. Jun-hee queria sustentar seu filho ainda não nascido, e Young-seok precisava de dinheiro para tratar o câncer da filha. Embora saibamos menos sobre Young-mi, ela era a mais assustada em continuar nos jogos, chegando a implorar aos outros para votar X. Assim, esses 3 sempre votaram por encerrar os jogos. Ou seja, mesmo em meio ao desespero, eles ainda tiveram a clareza de aceitar totalmente a verdade de que esse jogo era perturbado demais para participar de forma voluntária. Depois deles vem a verdadeira lenda da primeira temporada, Ali Abdul, cujo pior ato foi ter ferido indiretamente seu chefe durante o tempo em que esteve fora do jogo da Lula na primeira temporada. Percebemos que o gerente do Ali foi mais um a se aproveitar da bondade dele. Veja, esse pobre empresário sobrecarregado estava tão ocupado jogando paciência no computador que não tinha tempo para pagar seus funcionários sem documentação. Mas Ali não conseguiu ignorar o envelope cheio de dinheiro em cima da mesa dele, o que levou a uma briga entre os dois. Isso fez com que a mão do chefe dele fosse parar em uma máquina de metal perigosa que destruiu completamente a mão dele. Curiosamente, o chefe de Ali ainda tem o mesmo número de mãos. Abandonar alguém depois de uma lesão dessas normalmente seria algo bem errado de se fazer, tipo, como ele vai jogar paciência agora? Considerando que Ali era um trabalhador sem documentos, lutando para sustentar a família e só queria receber o que lhe era devido, a escolha dele fica mais compreensível. O cara provavelmente teria perdido tudo se tivesse esperado a ajuda chegar. Além disso, Ali perdeu vários dedos por causa das condições perigosas de trabalho do chefe dele. Diríamos que isso é apenas karma. E para fechar essa categoria temos Gyunja, cujo pior ato foi insultar Hyunju. Sabe aquele parente no Natal ou no dia de ação de graças que fala umas coisas que dá para perceber que não está tentando ser ofensivo mesmo quando está sendo? Essa é a Gyunja.
Você poderia pensar que ela seria uma das participantes mais antipáticas só por chamar Hyunju de desagradável. O que seria errado? Primeiro, porque ela era a Gold, e segundo, porque passou a gostar da Hyunju como pessoa, mesmo sem entender muito seu estilo de vida. Ela é realista, sincera sobre o que pensa ou sente, mas sabe dar uma chance e tratar as pessoas com respeito. Um equilíbrio que todos poderíamos aprender agora. Agora vamos aos personagens que erraram mais gravemente, mas tinham motivos que tornam essas falhas compreensíveis. Nossa querida e saudosa Semi vem a seguir, com seu pior ato sendo manipular Thanos e Namgyu. Pela própria admissão dela, Semi só se aliou a Thanos e Namgyu porque eles eram ingênuos o suficiente para serem facilmente controlados. Mencionamos isso para mostrar que Semi tem um lado manipulador, mas na verdade ela não fez nada realmente manipulador. É mais como se ela estivesse disposta a fazer isso se a situação exigisse, tipo, é isso. Juntar-se ao rapper do SoundCloud, viciado em drogas e instável, foi uma má decisão. Mas assim como qualquer um ali, Semi só estava se aliando às pessoas mais fortes que conseguia encontrar. Ela sempre foi compassiva e leal, pronta para arriscar a vida por Min-Soo em vez de traí-lo no desafio de integração. Que gesto bondoso, temos certeza de que será recebido com gratidão e devoção. A seguir está Jun-Ho, o detetive disfarçado favorito, cujo maior erro foi não revelar a identidade do chefe. Das revelações finais da primeira temporada de Round 6 a mais dolorosa foi que o irmão Jun-Ho infiltrou-se no jogo. Estava comandando tudo o tempo todo para rastrear. Esse deve ser o pior final possível para Jun-Ho, e para piorar ainda mais, ele levou um tiro a queima-roupa no peito e caiu no oceano abaixo. Assim que ele é resgatado e eventualmente acorda, Jun-Ho coopera com Gi-hun e alguns outros aliados para localizar a ilha onde os jogos estão sendo realizados. Ele se recusa a revelar o líder, não dá para dizer que não entendemos. Claro, ele não quer que o irmão morra, mesmo tendo mostrado que atiraria em Jun-Ho. Mas é possível que saber a identidade do líder pudesse ter ajudado a investigação de alguma forma. Então ele ainda é culpado de esconder algumas informações bem cruciais, obrigado por jogar com a gente até agora. A próxima é Ji-Young, cujo pior ato foi matar o próprio pai. Isso mesmo, já temos nosso primeiro assassinato para discutir agora. É difícil ver isso de forma positiva, mas Ji-Young tinha um dos melhores motivos para cometer parricídio. Ela testemunhou o próprio pai esfaquear a mãe até a morte, e como se isso já não fosse horrível o suficiente, ele ainda rezou pedindo perdão depois. Rezar pedindo perdão é bom, desde que haja arrependimento. Mas esse cara era um pastor que abusava da esposa e dava a entender que também agredia a própria filha. Ninguém poderia culpar Ji-Young, sua filha adolescente, por vingar a mãe matando aquele pai canalha e hipócrita. Esse não foi um caso de assassinato sem coração, foi o caso de uma criança traumatizada e marcada finalmente chegando ao seu limite. Vou admitir que me surpreendi com a posição baixa de Min-Yeol na nossa lista. O pior dela foi matar Deok-Soo. Agora, eu poderia jurar que Min-Yeol fez muito mais coisas suspeitas ao longo da temporada, mas acho que era só a impressão que ela passava. No geral, Min-Yeol era geralmente rude, egocêntrica e materialista, mas olhando pra trás, ela nunca tentou realmente machucar ninguém ativamente. Não quando não é justificado. Deok-Soo, criminoso, terrorista e membro de uma gangue assassina, nunca mostra lealdade, compaixão ou decência além do necessário para manipular as pessoas. Quando ele comete o erro de ter um caso de uma noite, ou mais precisamente, de uma noite sentado, olhou para trás com Min-Yeol, mas a deixou após prometer que iriam juntos até o fim. Ela cumpriu a promessa de matá-lo caso fosse traída. No desafio dos degraus de vidro, ela revelou a covardia de Deok-Soo ao jogá-lo com ela nas profundezas da ponte. Enquanto ele implorava por misericórdia, já que Deok-Soo era um canalha e assassino em massa. Sem contar que se ele demorasse mais, outras 5 pessoas morreriam. Pensando bem, foi um momento heróico. Acho que uma das muitas coisas em que Han Min-Yeol é bom é em destruir completamente nossas expectativas, até mesmo depois de morto. Agora entram Hyunju e Jung-Bae. O pior que fizeram foi votar, cada um apenas uma vez, para continuar os jogos. Diferente da primeira temporada, dessa vez os jogadores tiveram a chance de votar se queriam ou não continuar os jogos. Embora Jung-Bae e Hyunju fossem, em geral, boas pessoas, cada um deles votou para continuar os jogos em determinado momento, apesar de estarem em equipes com várias pessoas que eram abertamente contra a continuação. Para Hyunju, isso foi uma traição à amizade que começava com Young-Mi, que ela conhecia bem. Estava apavorada de jogar qualquer um dos jogos, e isso prejudicou o plano de Jung-Bae de encerrar o jogo de vez. Mesmo sob pressão, esse erro não foi suficiente para duvidarmos da moral deles. Ambos pediram desculpas e se redimiram, com seus companheiros de equipe passando a votar X dali em diante, e até ajudaram Ji-Hoon a organizar sua revolta. Eles mais do que compensaram isso. Para fechar, temos o personagem mais difícil de classificar da lista, e é o próprio Gi-Hoon, cujo maior erro foi não ver a filha. Pode ser surpreendente, pois Gi-Hoon fez coisas piores e mais perturbadoras.
Ele estava disposto a se aproveitar do estado mental de Il-nam para vencer o jogo das bolinhas, apesar de os dois já serem bons amigos naquele momento. Mais tarde, ele aceitou que algumas pessoas precisariam morrer para que o jogo da Lula acabasse, mas ambas compartilham algo. Elas foram feitas por puro desespero. A primeira, Gi-hun fez para sobreviver, e a segunda, ele fez para salvar as poucas pessoas que realmente podia. Porque, convenhamos, era impossível convencer todos a votar para parar o jogo. A decisão de Gi-hun de retornar a um lugar tão horrível para salvar centenas de vidas inocentes foi motivada por uma convicção heróica. Mas isso teve um grande custo. Ele não foi aos Estados Unidos da América ver a filha e passou 3 anos na Coreia tentando achar os responsáveis pelo jogo da Lula. Não é tanto o fato de Gi-hun ter priorizado salvar aquelas vidas, na verdade, isso o torna ainda mais heróico. Mas ele realmente não se comprometeu a reconstruir o relacionamento com a filha? Mesmo apenas uma semana nos Estados Unidos da América para colocar a conversa em dia teria significado o mundo para ela, e agora ele certamente poderia pagar por isso. É ainda mais frustrante ele ignorar a filha. Precisamos considerar seus sentimentos. Isso pode ser por culpa de ter priorizado suas necessidades em vez das dela antes. Ou talvez ele só queira protegê-la da vida perigosa que leva. Ainda assim, sua filha será criança por pouco tempo. E o fato de que ele provavelmente não terá muito, se é que terá algum, relacionamento com ela durante esse tempo é bem triste. Esperamos que eles consigam se reconciliar algum dia. Por ora, o maior problema moral de Gi-hun é seu papel como pai, mas ele ainda não chega ao nível dos próximos personagens. Essas pessoas fizeram coisas ruins que colocam seu caráter em dúvida, mas não o suficiente para condená-las totalmente. Esses são os atos terríveis, mas perdoáveis. Começando, temos a menos favorita entre os novatos da segunda temporada, Seon-yu, conhecida por amaldiçoar antigos aliados. Após ser excluída do grupo em uma rodada do jogo de integração, Seon-yu decide que precisa fazer justiça contra seus colegas que simplesmente seguiram as regras. Ela decide amaldiçoá-los na esperança de que morram. Agora, por um lado, isso é um ato relativamente inofensivo. Acredito que as palavras negativas da senhora Xamã não vão tirar Hyunju e o grupo do jogo. Por outro lado, devido ao seu delírio, não dá pra afirmar com certeza que ela queria que eles morressem. Por mais bobo que pareça, tecnicamente isso é múltiplas tentativas de homicídio de uma vez só. Como nada aconteceu, ela poderia só dizer, foi mal aí, e os outros provavelmente aceitariam, e seguir em frente. Apesar de ter participado de um esquema de cripto, Myung-gi ainda tem uma conquista em seu currículo. É ainda pior sacrificar Young-mi para se salvar. É realmente difícil olhar para isso de forma objetiva, porque Young-mi era uma personagem tão adorável. Ver ela implorando por ajuda para sua Oni foi de partir o coração. É fácil odiar Myung-gi por assinar sua sentença de morte. Mas, deixando amizades de lado, é importante lembrar que esse jogo é uma batalha por sobrevivência. Myung puxar Hyunju de volta insensivelmente pode ter impedido que ela salvasse Young-mi, mas também evitou que Hyunju e os outros na sala morressem. Foi difícil e ele não gostou, mas fez o necessário para sobreviver. Isso faz desse um dos homicídios mais perdoáveis da série. Que padrão incrivelmente baixo temos hoje. Agora falemos de Sae-byeok, favorita da primeira temporada. Seu pior ato foi trabalhar para Deok-su. Nós realmente não temos muitos detalhes sobre como era exatamente o relacionamento de Sae-byeok com Deok-su. Sabemos apenas que de algum modo ela era funcionária de Deok-su, o brutal gangster. Aparentemente ela se tornou independente em algum momento, o que implica que ela já cometeu mais do que sua cota de crimes. Nem Deok-su teve envolvimento. Ela não hesita em furtar ou ameaçar, como mostrou com seu intermediário na primeira temporada. Acho que é seguro dizer que Sae-byeok provavelmente tem uma das maiores quantidades de crimes entre todos os personagens desta lista. Como muitos jogadores, ela só quer uma vida melhor e mais tranquila para si e sua família. Crescendo na Coreia do Norte pós-guerra, ela foi criada em uma cultura marcada por constante violência. Comparado àquela gangue, a vida provavelmente parecia uma melhora, especialmente considerando que tudo o que ela realmente queria era reunir sua família sob o mesmo teto. Isso é nobre, e devemos reconhecê-la por se tornar mais altruísta e compassiva com pessoas além da família na primeira temporada. Mas pelos crimes que cometeu, precisamos classificá-la abaixo, mesmo com seu crescimento. Quem trabalha com alguém como Deok-su certamente tem muito a explicar. Depois dela, a No-yud, outro desertor, conhecido por ter trabalhado no jogo da Lula. Nu-yu, desertora da Coreia do Norte, busca encontrar e levar sua filha ao sul para viverem em paz. Isso é tão nobre quanto possível em termos de motivação, por isso é uma pena que o caminho para esse objetivo seja marcado por tanto derramamento de sangue. Ao ser recrutada para o jogo da Lula, disseram apenas que pouparia pessoas do sofrimento. Com o pequeno detalhe de que essas pessoas não estavam em estado terminal, mas sim eram vítimas desesperadas da pobreza e de dívidas extremas. Um detalhe convenientemente omitido. Apesar de Nu-yu cometer atrocidades, inclusive assassinatos em massa, ela não tem muita opção, pois está muito envolvida em seu papel.
Definitivamente poderíamos vê-la corrigindo seus erros na terceira temporada, mas por enquanto temos que colocá-la relativamente embaixo por causa da quantidade absurda de pessoas que ela matou. À primeira vista, o pior ato desse próximo personagem parece muito mais razoável do que os anteriores. Confira o que temos a dizer. O próximo é Young-sik. Seu maior erro foi colocar a mãe em risco por dívidas de jogo. Young-sik não é o único da série a sofrer com vício em jogos de azar. O vício dele foi tão grave que a mãe idosa se preocupou e entrou nos jogos. Por desespero, ele voltou para manter os jogos e pagar suas dívidas. Em determinado momento, sua dívida era tão grave que ele quase teve partes do corpo usadas como garantia. Não podemos culpá-lo por querer sair dessa situação de qualquer forma. Mas por outro lado, ao permanecer no jogo da Lula, ele poderia acabar perdendo todas as partes do corpo, sem falar em colocar a vida da própria mãe em risco. O que é especialmente baixo, considerando tudo o que ela fez por ele, mas pelo menos ele parece realmente dedicado a ficar ao lado dela no jogo sempre que possível. Lealdade importa, certo, mas não para Min-soo, já que seu maior erro foi trair Semi. Ok, traição talvez seja forte, mas é o termo que melhor descreve como Min-soo foi horrível com sua única amiga no jogo. Já falamos sobre o quanto Semi é um anjo, especialmente considerando que ela foi a única disposta a acolher Min-soo como amiga e companheira de equipe. Apesar de escolhida por Semi, Min-soo frequentemente se aproveitou da bondade dela no jogo de integração. Ele rejeitou a oferta dela e a enganou, roubando seu lugar na sala seguinte. Com Thanos e Namgyu agindo ainda pior, ele tenta salvar Semi quando ela é atacada por Namgyu, jogando uma garrafa perto dele. Não condenamos Min-soo pelo erro, mas por não usar a distração para se aproximar de Namgyu, pedir ajuda ou agir. Ele só assiste enquanto sua única amiga é morta por um agressor, apesar de seu compreensível desejo de sobreviver. A disposição dele de sacrificar qualquer um para se salvar faz dele um dos personagens menos simpáticos da série. Para quem ainda sente pena dele, lembre-se, ele tem 27 anos. Ele pode sentir medo, mas como adulto é responsável por sua covardia. Seguindo nessa linha, o próximo é Dae-ho, ex-fuzileiro naval que errou ao não levar munição para sua equipe. Admito que fomos um pouco duros com Dae-ho no nosso ranking do bem ao mal, mas apesar de tudo, ele era um cara legal. É difícil ignorar um erro tão grande como o dele no fim da temporada. Incumbido de voltar para buscar munição para seus aliados, Dae-ho foi atingido por transtorno de estresse pós-traumático ou por um ataque de pânico, e como resultado, não conseguiu entregar a munição. Saúde mental e traumas são sérios, por isso não devemos criticar o Dae-ho. O fato é que ele era fuzileiro naval e se orgulhava disso. Quando chegou a hora de colocar seu treinamento em prática, ele travou e fez seus amigos perderem um tempo precioso, o que acabou contribuindo para que alguns deles morressem. Este é um daqueles feitos que podem acabar ficando significativamente mais altos ou mais baixos na lista, dependendo de como o resto da série se desenrola. Mas por enquanto foi uma das maiores mancadas da série até agora. Dói ver um homem inegavelmente bom cair em desgraça naquele momento, porque pareceu tão real como a covardia de Min-soo. Víamos muitas pessoas em pânico, como Dae-ho na vida real, o que foi uma grande mancada. Não é algo pelo qual ele não possa ser redimido, então que tal algo um pouco menos realista? Agora, Byung-gi, o médico da primeira temporada, tem o ato mais previsível e terrível de ajudar em uma operação de tráfico de órgãos. A gente entende, não falo de tráfico de órgãos, isso é nojento, mas entendemos a necessidade de usar qualquer habilidade que você tenha para sobreviver em um ambiente como o do jogo da Lula. Mas às vezes isso vai longe demais, como ajudar em cirurgias pós-morte das vítimas para enriquecer ainda mais os canalhas do jogo. Sem contar que alguns desses participantes nem tinham morrido ainda. Ou seja, Byung-gi preferiu prolongar o sofrimento das vítimas apenas para tentar se salvar. Seria um super vilão, não fosse a terrível situação em que estava preso. Woo-seok e Sr. Kim são nossa próxima dupla, e o pior que fizeram se resume às suas ocupações, trabalhando como gangsters e agiotas. Primeiro, mais alguém deixou passar completamente o detalhe de que o Sr. Kim é aquele mesmo agiota da primeira temporada, episódio 1, que ameaçou Ji-hoon. Ver ele colaborando com Ji-hoon após receber o pagamento faz você vê-lo de outro jeito. Assim como a disposição dele de sacrificar a própria vida para garantir que Woo-seok possa viver para ver a esposa novamente. Ainda assim, esses dois não são exemplos de cidadãos. Eles ainda são gangsters que estão mais do que dispostos a priorizar o dinheiro em vez da vida das pessoas e a cometer inúmeros crimes. Se pagos corretamente não são totalmente maus, o Seok na verdade parece buscar redenção. Ainda não podemos chamá-los de inocentes, pois sua ocupação é uma das mais cruéis e já feriu muitas pessoas vulneráveis ao longo dos anos. Agora entramos na categoria dos personagens que cometeram atos realmente imperdoáveis. Esse tipo de má ação garante lugar na categoria de ruim a maligno em nosso formato. Em Round 6 muitos se encaixam nessa descrição.
primeiro personagem dessa categoria é Thanos, cujo pior ato também foi um dos primeiros, matar vários jogadores na brincadeira. Batatinha frita 1, 2, 3... Se restava dúvida sobre Thanos ser vilão, esse momento do primeiro jogo a eliminou. Após ser orientado que andar atrás de outros jogadores em fila única era a melhor forma de sobreviver, Thanos toma a decisão racional de empurrar várias pessoas à sua frente e ainda pior ao não avisar que era apenas uma pegadinha. Thanos não só matou várias pessoas literalmente sem motivo algum, como também fez isso de uma forma que só tornaria o jogo mais difícil para ele. O nível de insanidade é quase impressionante. Mas como Thanos está claramente sob efeito de drogas, não vamos colocá-lo abaixo das pessoas que cometeram mais assassinatos a sangue frio e que fizeram isso com a mente mais sóbria. Com isso, vamos passar para o vilão da primeira temporada, Sung Woo. Esse cara fez várias maldades, mas o assassinato de Kang Se-byuk foi o mais imperdoável. Com Ali, o homem que diferenciava os azulejos na ponte de vidro, não podíamos justificar Sung Woo, mas era possível defendê-lo de certa forma. Como sobreviver? No jogo das bolinhas, só Sung Woo ou Ali sobreviveria. E na ponte de vidro? O tempo estava acabando e o grupo não conseguiria atravessar se o Senhor dos Vidros não se apressasse. Se-byuk, jovem ex-colega de equipe de Sung Woo, só queria reunir sua família de novo. Devido à explosão de vidro desnecessária, Se-byuk terminou o jogo gravemente ferida e com grande perda de sangue. Em um ato de covardia, Sung Woo esperou Gi-hun sair para buscar ajuda e a matou. Sem outro motivo além de facilitar o jogo para si mesmo com Ali, literalmente não havia nenhuma maneira de Sung Woo sobreviver. Se ele tivesse sobrevivido com o cara do vidro, talvez fosse possível, mas era muito arriscado. Com Se-byuk, ele poderia ter competido, mas nem quis dar a ela, já morrendo, a chance de lutar até o fim. Era questão de tempo até chegarmos ao infame Namgyu, cujo pior ato foi assassinar Se-mi. Enquanto Thanos normalmente usava uma mistura de manipulação e carisma para controlar as pessoas, Namgyu era mais um valentão aberto. Ele era uma das pessoas mais descaradamente gananciosas e cruéis da competição, mas mesmo para ele, esfaquear Se-mi até a morte foi um novo nível de maldade. Isso não ajudaria muito, pois Se-mi era uma das competidoras menos fortes fisicamente na disputa. Na verdade, como ele e Se-mi eram tecnicamente aliados, isso prejudicaria suas chances. Mas ele só era rancoroso e queria mostrar dominância. Thanos se foi, após matar uma garota inocente que só fez alguns comentários sarcásticos. Embora não o vejamos matar alguém diretamente, diria que Jung-dae prejudicou ainda mais as chances de sobrevivência dos outros. Seu pior ato também foi praticamente o único, incentivar as pessoas a continuarem os jogos. Jung-dae é um homem poderoso, mas ele é um homem poderoso com uma das maiores, se não a maior, dívida de toda a competição. Como resultado, ele usa seu poder de persuasão para convencer os outros jogadores de que Gi-hun e seus aliados estão mentindo sobre o quão perigosos são os jogos. Ou que eles são, na verdade, os vilões tentando ficar com o prêmio para si mesmos, ou basicamente de qualquer forma que ele consiga distorcer a história para que pareça que tem inúmeras pessoas assassinadas para que o prêmio aumente vale totalmente a pena. A única razão pela qual esse cara não está ainda mais abaixo é o fato de que ele realmente tem uma dívida séria pra pagar. Mas, tipo, todo mundo aqui também tem, cara. O fato dele se animar ao ver mais pessoas morrerem só pra quitar suas dívidas mostra o quanto é egoísta e insensível. E já que seus discursos levaram muita gente à desgraça, temos que colocá-lo bem perto do final da nossa lista, falando em egoísmo e insensibilidade. Embora eles estejam um pouco acima dos 5 últimos, a seguir temos os personagens mais depravados de toda a série, os VIPs. O pior ato deles, é claro, é assistir e apostar nos jogadores do jogo da Lula. Agora, essa pode ser uma colocação controversa para eles, pois mais uma vez são, sem dúvida, os mais vis do seriado. Eles veem os jogadores apenas como brinquedos para entretenimento e lucro, mostrando até onde chegaram. Você apostou tanto no número 69. Ah, é um número tão bonito, 69. Ah, seu safado. Nada os afeta, exceto dor, tortura ou agressão direta contra eles. Claro, são só playboys metidos que não tem nada melhor a fazer além de assistir pessoas sendo mortas de forma horrível. Então por que estão tão altos? É simples. Apesar de buscarem prazer no entretenimento mais depravado, na verdade não praticam o que assistem. Digo fora das câmeras. Ficaria surpreso se esses caras não tivessem esqueletos literais no armário. Um deles literalmente começou a molestar um dos trabalhadores porque estava entediado com a carnificina. Pelo que vemos, esses caras não fazem coisas indescritíveis diretamente, só mandam outros fazerem. Assim eles podem sentir um prazer desconfortável ao assistir. Por mais horríveis que sejam, a única coisa que poderia ser muito pior do que pessoas como os VIPs é permitir que eles ajam. Precisamos falar sobre o vilão surpresa da temporada, Capitão Park. Esse cara é um pouco complicado, já que não sabemos por que ele fez o que fez, mas podemos definitivamente acusá-lo de matar um homem e provavelmente ajudar o chefe. Quando o Capitão Park apareceu nesta temporada, parecia muito legal.
Isso foi até ser revelado que ele estava sabotando as tentativas da equipe de encontrar a ilha do jogo da Lula. Ao ser flagrado mexendo em um drone por um colega, ele o joga ao mar para evitar suspeitas. O que, eles não perceberiam que um dos companheiros de tripulação sumiu de qualquer jeito. Acho que ele vai usar a velha mentira para afastar suspeitas, mas não vamos colocá-lo mais abaixo, já que ele quase certamente responde a alguém mais poderoso. Temos que condenar as ações dele pelo simples fato de que ele está deliberadamente impedindo Jun-Ho de expor os horrores do jogo da Lula para o mundo, enquanto faz o papel de um pescador amigável da vizinhança. Agora vamos ao provável chefe dele, In-Ho, cujo pior ato é comandar o jogo da Lula. Talvez tenhamos sido duros demais com In-Ho na análise do bem ao mal. Ele realmente parece ser um homem genuinamente destruído, que pelo menos ainda tem algum nível de cuidado pelo irmão. Mas nenhuma justificativa chega perto de tornar aceitável a decisão dele de se tornar o líder. Ok. In-Ho participou do jogo da Lula, então conhecia bem os horrores envolvidos. E mesmo assim ele ainda decidiu comandar o próprio jogo, mandando centenas de pessoas para a morte. Ele pode se justificar, pois tecnicamente estava certo sobre as pessoas estarem lá por vontade própria, mas isso não o desculpa. Participar de um jogo que transforma pessoas vulneráveis em cavalos de corrida, mas acho que nem cavalos de corrida morrem por perder uma vez. A pior parte disso é ter perdido o emprego por aceitar um suborno para pagar os procedimentos médicos da esposa que estava morrendo. Ynio conhece bem a exploração financeira, mas mesmo assim ajuda outras pessoas pobres e vulneráveis a caírem na mesma armadilha. Nem toda pessoa pobre e vulnerável recrutada para o jogo da Lula é simpática. Nossa medalha de bronze do mal vai para Deok-Su por ser Deok-Su. Sei que parece maldoso, mas esse cara é um gangster que já matou muita gente e riu da desgraça alheia. Até riu do 69, que se enforcou por causa da culpa que sentia depois da morte da esposa 69. 69. Deok-Su é o tipo de cara que mataria alguém só por olharem torto pra ele se desse na telha. O que pior é que ele parece sempre no controle, nunca mostrando falta de autocontrole como Deok-Su. Ao contrário, ele pode ser esperto e calculista, então tudo de ruim que faz é provavelmente premeditado e sem arrependimento. A medalha de prata da maldade vai para o Homem de Terno, que recrutou muitas pessoas vulneráveis para a morte. O Homem de Terno só foi desenvolvido no início da segunda temporada. E cara, esse sujeito era ainda mais perturbado do que poderíamos imaginar. Ele já trabalhou como um dos funcionários de capuz rosa no jogo da Lula, executando jogadores que precisavam ser eliminados por perderem um jogo. Tudo culminou quando ele encontrou o próprio pai, mas vê-lo implorar por sua vida não mudou nada. Na verdade, isso o motivou. Não senti nada ao ver o medo do velho, o deixou mais preparado, para continuar matando e recrutando vulneráveis para o jogo da Lula, garantindo sempre novas vítimas. O Homem de Terno não tinha grandes dívidas conhecidas, o que o diferencia dos outros funcionários do jogo da Lula. Embora as mortes causadas pelo Homem de Terno sejam horríveis, isso é óbvio. Quem fez o ato mais repugnante no jogo da Lula? A desonra vai para Ilnan, cujo pior ato foi criar o jogo da Lula. Como sentimos falta dos 6 episódios em que Ilnan parecia um simpático velhinho com tumor no cérebro. Ele é um bom garoto. Agora, na verdade ele tinha um tumor cerebral, mas não era bobo nem doce. Como ex-agiota, isso é comum na série. Ilnan tinha vários clientes ricos que reclamavam do tédio. Eu tenho todo esse dinheiro e não sei o que fazer com ele, e estou entediada. Quem está aí? Então, o Ilnan, em sua sabedoria infinita, disse: Ei, sabe o que seria divertido? E se pegássemos 456, especificamente, esse número de pessoas foi manipulado para jogar jogos infantis por dinheiro, e então nós os matamos se eles perderem. Assim, a origem distorcida do jogo da Lula foi selada. Nem preciso explicar por que esse ato é tão horrível. Então, em vez disso, vou destacar a dimensão do mal que está sendo exibida aqui. Veja, Gi-hun foi um competidor no 33º jogo da Lula. A competição anual existe desde 1988, com 2020 sendo a 33ª edição, pois a segunda temporada ocorre em 2024. Gi-hun participa do 37º jogo da Lula, ou seja, já ocorreram 36 jogos da Lula até agora. Cada competição tem 456 jogadores, e embora alguns provavelmente tenham escolhido ficar de fora quando ou se tiveram a chance, provavelmente foi uma minoria bem pequena. Supondo todas as estatísticas, cerca de 400 pessoas morreram por competição. O jogo distorcido de Yeonam causou a morte de 14 mil pessoas. Mesmo que estejamos errados, ainda assim quase certamente foram pelo menos umas 10 mil pessoas. Espero que sua diversão tenha valido a pena. Ilnam.